Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao nosso módulo de teoria, soroterapia, biorressonância. Dentro da soroterapia, nós vamos ter agora com o professor Luiz Ramos o início, né? Vamos dizer, um básico, um introdutório sobre a venopunção, que é algo tão importante para que vocês dominem, né, as técnicas de administração dentro da soroterapia. Bem-vindo, professor Luiz. Obrigado, Cris. Bom dia para todo mundo. A condução é sua. Pode passar, então. Opa, perdão. Bom dia. Bom dia, pessoal. Aqui uma rápida apresentação. Não vou ler tudo que está aí, não. O básico, eu sou enfermeiro. Isso já é o suficiente para a gente começar. Então, para a gente não perder muito tempo, aí tem algumas, como vai estar a aula tratar com vocês, tem algumas especificações que eu fiz aí na área de ozonoterapia, graças a Cristiane, né? Estamos aí eu fiz uma pós-graduação em estética, ozonoterapia, fiz dermatoesteta, então... E vamos lá, pode passar, Cris. Então, só relembrando alguns conceitos que eu vejo que o pessoal confunde muito em asepsia e antisepsia. Antisepsia é o que eu faço com órgãos vivos, ou seja, comigo, em mim mesmo. É a lavagem de mãos, a limpeza, o próprio banho, e a asepsia é o que eu faço com os objetos inanimados, ou seja, então, para fazer um injetável, eu faço a minha asepsia manual, luvas, no caso, já faz parte, e a antisepsia é a técnica que eu vou fazer para não contaminar esse material. Pode passar, Cris. Então, aqui alguns fundamentos da punção venosa. Ela é indicada, ou seja, em situações onde eu quero um efeito mais rápido, como a Cris mesmo já comentou aí, eu quero um efeito rápido, a gente faz venosa, que ela entra diretamente na circulação. E contraindicações, infecções graves, né? A gente tem que verificar. Paciente desidratado, geralmente quando a gente pega um paciente desidratado para fazer qualquer punção, a gente não consegue funcionar. A gente primeiro hidrata, tenta funcionar uma veia o mais rápido possível, deixa ele hidratando por uns 20, 30 minutos, aí depois a gente consegue fazer a administração do medicamento que a gente quer. Então, aí tem administração de antibióticos, quimioterapia, entre outros. Essas são as contraindicações. Pode passar, Cris. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Aqui, a gente costuma dizer na enfermagem o certo de medicações. Então, o que é que eu preciso verificar? Primeira coisa, o paciente certo. Eu preciso saber qual o paciente, conferir o paciente, se realmente é aquele paciente. Depois, a prescrição é muito importante para eu fazer, eu preciso da prescrição. O horário, a gente tem que preservar esse horário, saber quanto é 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. A Cris vai mostrar isso também na biorressonância, dá para a gente testar quantas vezes a dosagem. Então, medicamento certo, verificar sempre o rótulo. A validade é importante. Pessoal, não tem problema. Tem a validade. Tem a via certa, essa é importante. A dose certa, que a gente vai falar um pouquinho sobre dose também. A ação do medicamento que eu quero. Para que eu quero fazer esse medicamento? Qual o objetivo desse medicamento? Quais são as agonistas e os antagonistas dele? Vai ser falado, acredito, com a Cris, que ela tem da Pineda aí, muito bom. Tempo de administração, isso é importante. Eu vejo muita gente fazendo o azul de metileno, eu vejo o pessoal fazendo o noripurum de forma totalmente errada. Tempo rápido, maneira errada de proteger. Ou seja, o noripurum e o azul de metileno, eles são fotossensíveis. Eu não posso fazer na claridade. Eu tenho que proteger a minha embalagem, proteger a capinha do soro e, se possível, proteger também o equipo. Mas não tem nada disso. Então, eu faço um ambiente escuro, apaga a luz. Deixo ali, porque senão eu vou perder o tempo. E o tempo dele, gente, no mínimo, é 100 ml só. No mínimo, meia hora ou 40 minutos. Eu posso colocar 2 ampolas em 100 ml? Não, vai ficar muito concentrado. 250 ml, quanto tempo? Eu costumo deixar de 40 a 1 hora. A gente vai ver depois aqui como mais ou menos uma noção de gotejamento. Então, compatibilidade, que a gente falou, a orientação certa, o que eu vou explicar para o meu paciente? A resposta certa que eu quero. Não adianta eu só fazer, como a gente vai ver, soroterapia é interessante. Eu quero uma resposta, então eu tenho que saber o que eu vou fazer, como fazer. E o registro, né? A gente costuma anotar o que a gente fez. Então,
Pode passar, Cris. Para a gente não perder. Então, aqui alguns conceitos importantes. Vou só ler aqui para a gente não perder muito. Efeitos colaterais, ou seja, são aqueles efeitos intencionais, né, que já vem esperado do fármaco. Pode ser inofensivos ou não. A gente tinha muito problema desse com ozônio. O pessoal ficava preocupado muito com ozônio, né? O que fazer com ozônio? Aplicava ozônio, faz vitamina C, não faz vitamina C. Efeitos adversos são aqueles considerados com resposta grave ao medicamento, ou seja, o paciente pode passar mal, vamos dizer assim. Efeito tóxico, quando eu extrapolo a dose. Então, a mesma coisa que eu digo, o medicamento, ele é medicamento desde que esteja na dose. Passou da dose, ele é veneno. Então, ele tem efeito tóxico. E reações alérgicas, muitas vezes é esperada. E quando eu sei que o paciente tem reação alérgica? Gente, são nos primeiros 15 minutos. Tanto é quando você vai no hospital, a gente manda o pessoal ficar meia hora. Por quê? Porque eu quero que ele fique no mínimo 15 minutos, porque a reação vai dar nesses primeiros 15 minutos. Se não der nos primeiros 15 minutos, eu fui em casa 2 horas depois deu alergia, deu reação. Não, é muito difícil, pode ser uma outra coisa. Então, a gente deixa o paciente quietinho ali, faz qualquer medicação que eu fizer nele injetável, seja venosa ou intramuscular, eu deixo ele meia horinha ali quieto e observando. Se ele não tiver nenhuma reação alérgica, coceira, formigamento, o corpo aquecer, sudorese, queixando que a garganta está irritada, isso aí a gente verifica na hora. Então, passou essa meia horinha, eu posso dispensar. Então, todo mundo que vem na clínica aqui não sai antes de meia hora. Então, eu deixo justamente para verificar essas reações alérgicas. Cris, pode passar. Então, dose, a gente falou. Dose é a menor quantidade prescrita daquele fármaco, vamos dizer assim, para fazer efeito terapêutico. Então, eu preciso de dose para fazer efeito terapêutico. Aí tem a dose mínima, é a menor quantidade. A gente vê que tem medicamentos, tem fármacos que tem digamos assim, miligramas diferentes. Então, justamente por causa disso, é a dose mínima e a dose máxima. A dose máxima é a maior quantidade que eu posso fazer daquele medicamento. E a dose de manutenção é aquele medicamento onde a gente fala, por que eu tomo medicamento de 6 horas? Durante 10 dias. Sim, a soroterapia, uma vez por semana, durante 10 dias. Por quê? Eu preciso atingir essa dose de manutenção. A gente faz uma dose inicial e vou fazendo a sequência para que eu tenha aquele efeito desejado lá que a gente viu naquelas telinhas inicial. Então, eu preciso dessa dose de manutenção para que o fármaco continue fazendo aquele efeito no corpo, no organismo da pessoa. Então, pode passar, Cris. Pessoal, dúvida, pode perguntar, tá? Luiz, só um instante. Nós combinamos aqui, porque nós temos uma cronologia. Se elas tiverem dúvida, elas vão anotar, tá? Depois nós Tá. tiramos num próximo momento as dúvidas, tá? Tudo bem, tá ok, obrigado. Então, interação entre as drogas, são os sinergismos, são aquelas que aumentam aquele efeito da droga, e o antagonista é aquela que corta o efeito da outra. A gente não vai entrar muito em detalhe, não, mas a Cris sabe aí. Então, hoje a gente, para justamente esse efeito antagonista, a gente hoje tem os medicamentos quelados, né? Justamente para aminoácidos, para justamente a gente poder fazer 2 medicamentos juntos, sem que um corte o efeito do outro. Pode passar, Cris. Então, aqui, explicando mais ou menos os fármacos, que a gente falou, agonista e antagonista, só na forma de desenho, pode passar, Cris, para a gente ficar mais, ler depois e verificar direitinho. Então, um aumenta o potencial dele e o outro diminui. Interações à droga. Seria aqui, interações medicamentosas dela, alterações na absorção, sim. O erro que o pessoal faz, não é o nosso caso aqui, mas muitas vezes faz, a sublingual. A sublingual é sublingual mesmo. Tem gente que faz a sublingual e bebe água depois. Então, não tem como, por exemplo, tem vitaminas que a absorção dela é melhor a sublingual. Então, alterações na excreção, como ela vai ser excretada, que a gente tem respiratória, temos o fígado, né? E temos o intestinal também, antagonista, o sinergismo e alterações no metabolismo. Pode passar, Cris. Então, aqui que a gente falou lá atrás, para a gente evitar esse efeito antagonista, a gente usa o mineral quelado justamente para que ele, com esses aminoácidos em volta dele, ele possa ser absorvido junto com o outro. Aqui, como eu coloquei dado, cálcio dificulta a absorção do ferro. Então, se eu fizer um dos dois, eu tenho que fazer ele quelado. Zinco diminui a biodisponibilidade do ferro. O zinco diminui a absorção do cobre. E por aí vai. Então, quando eu for usar esses medicamentos juntos, eles têm que estar quelados.
Tá ok? Só um Pode passar, minutinho, Luiz, Cris. sem te interromper, só para as meninas não ficarem ansiosas. Fiquem tranquilas que depois vocês vão ter da própria empresa das substâncias, seja ela qual vocês vão adquirir, a que nós vamos indicar ou outra, eles possuem um quadro já tudo organizado das incompatibilidades, tá? Então vocês já vão ter pronto o que que combina com o que pode, o que que não pode, tá? Exatamente, vem tudo bonitinho. Tudo que a gente está falando vai estar lá do jeitinho que vocês querem. Então, aqui o fármaco ideal, já começando, não existe. Mas essa seria ideal, seria o que precisaria de um fármaco ideal? A eficácia dele, a segurança, a seletividade. Hoje, a Cris estava conversando um pouquinho antes, a gente tem hoje, digamos assim, as nanocápsulas, né? Os medicamentos encapsulados, como o que a gente tem, o PRP, PDRN, e o exosomas. O exosomas, exatamente, ele faz essa seletividade. Ação previsível, aquilo que eu quero realmente. Eu já não posso dar um medicamento que a gente muitas vezes fazia errado, de forma errada. O ozônio, a gente fazia uma coisa e achava que teríamos tal resultado, e o resultado era diferente. Aí liga, aqueles eu vejo muita gente, Cris, eu fiz isso, não deu certo, por quê? O que eu fiz? Ou seja, não é só ozônio, o paciente é como um todo, vamos verificar no todo dele o que precisa. Às vezes eu fiz a técnica certa, mas sem levar em consideração a ação desse medicamento. O paciente podia ter recebido aquela dosagem, ele estava apto, o organismo dele estava bom para receber aquele medicamento aquele dia, eu deveria ter feito alguma, digamos, preparo nesse paciente, então veria a baixa interação, né? A fácil administração e o efeito reversível. Esse efeito reversível muitas vezes é complicado. Pode passar, Cleis. Então, aqui a dose. Uma dose eu preciso de eficácia, que ela atinja essa faixa terapêutica, ou seja, eu tenho o efeito desejado e baixa toxicidade. Então, isso seria uma dose ideal. Pode passar, Cris. Então, aqui, de novo, só explicando ali o que a gente falou, dose baixa, ela tem efeito imuno... Não, pode voltar aqui. Voltar uma. É isso. Ela tem o efeito imunomodulador. A gente verifica lá, tem aquelas tabelas do ozônio que a gente tem, mas mesmo assim a gente tem que avaliar critérios, né? Aí a faixa média, imunomoduladora e estimuladora, e antioxidante, e as doses altas, efeito inibitório, ou seja, aqueles que eu feridas infectadas, pacientes que eu preciso resolver ali a situação dele está mais inflamado, infectado, a gente usa as doses mais altas. Pode passar, que eu quero o ataque de imediato. Agora pode. Então, aqui só uma noçãozinha sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacodinâmica. Então, farmacocinética a gente estuda a absorção do medicamento, daquela dose, a distribuição dela, como que é distribuída no nosso organismo, como que é o metabolismo dela no nosso organismo e como vai ser a excreção. Isso é muito importante. Muitas das vezes a gente sobrecarrega o nosso fígado. Aí o nosso fígado ficou sobrecarregado, ele começa a sobrecarregar pâncreas, intestino e tudo mais. Então complica a nossa vida. E farmacodinâmica, local de ação. Onde esse medicamento vai agir? E qual o mecanismo de ação desse medicamento e quais são os efeitos? Isso a gente tem que saber do medicamento para fazer. Senão a gente está fazendo, vamos dizer assim, loucura. Aqui, Perdão, eu só passei sem querer. pode passar aqui, só completando. Essa aqui é só completando o que a gente falou ali, dessa aqui, só para coloquei para dar mais uma dinâmicazinha um pouquinho. Olha lá, determinação adequada, da posologia, ajuste, interpretação da resposta inesperada do medicamento, isso é muito importante. Muitas das vezes o pessoal administra uma dose, não conhece e fica apavorado. Só vou contar um exemplo para vocês bem rapidinho aqui. Uma vez, tinha uma paciente na emergência, ela tomava Buscopan, e Buscopan dá tontura, se fizer muito rápido, ele dá tontura, dá mal-estar, escurece a vista, e ela disse para mim, toda vez que ela ia lá, ela disse que não podia tomar medicação, que era alérgica. Era alérgica. Aí um dia eu perguntei para ela, a senhora é alérgica? Sim. O que a senhora sente? Ela me disse exatamente isso que eu falei, tontura, vista escurecer. Eu falei para ela, minha senhora, isso não é alergia. Ah, é sim. Todo mundo me fala, faz sim, eu vou explicar para a senhora, a senhora não precisa tomar. Mas isso não é alergia, isso é efeito da medicação. Por isso que o pessoal pede para a senhora ficar aqui aquela meia horinha após a medicação, justamente que esse efeito é efeito esperado. É em todos? Não. Em alguns, ele potencializa. Mas, ou seja,
foi explicado errado para ela, os profissionais continuaram fazendo errado e ninguém se interessou em saber. Então, é isso aí, a interpretação da resposta inesperada do medicamento. Se eu faço medicamento, eu tenho que saber o que ele vai, qual a resposta que ele vai dar. Então, eu tenho que saber o que fazer também. Pode passar, Cris. Então, finalidade do uso de injetáveis. Ela tem medicinal e o nosso caso aqui, maioria das vezes, é o estético. Então, medicinal que a gente sabe que nossa soroterapia, ozonoterapia, coloquei entre parênteses aqui, porque o pessoal, a CRM ainda não aceita isso como medicação, né? A gente fazer, a gente sabe que é o PRP, PRF, entre outros. Então, PRP e PRF são uma coisa interessante também para a gente fazer. A gente vai respeitar bem aqueles 13 certos, que tem muito mais para fazer correto. E estética, né? Preenchimentos, toxina botulínica, ozonoterapia, soroterapia, de novo PRF, PRP, entre outros. Então, podemos... E hoje, as enzimas, né? Injetáveis, ou seja, ela atua entregando diretamente, como a gente viu, a substância no organismo, seja ela intramuscular, músculo, a gente vai verificar direitinho as posições, a intravenosa nas veias também, que é muito interessante, a subcutânea, muitas das vezes é o que precisa, e a intradérmica, sim, a pele absorve muito. E a escolha da via depende do objetivo. O que eu quero? Eu quero um efeito rápido? Eu vou fazer EV. Eu quero um efeito médio? Eu vou fazer ela intramuscular. Eu quero um efeito duradouro, como, por exemplo, o anticoncepcional que o pessoal toma, que é oleoso. Ele é subcutâneo. Ele entra lá e demora, ele arde e demora, ele fica agindo durante muito tempo. Ou seja, como diz a via de escolha depende do objetivo, tratamento ou resultado estético. Podemos passar. Então, agora vamos, enfim, injetáveis e vias de aplicações. Pode passar. Então, aqui, a injeção muscular, ela exige que a gente respeita o complexo que envolve esses riscos, né? O que é injeção muscular? Muitas das vezes, a gente faz a injeção muscular na via errada, ou de maneira errada, a gente causa mais danos do que benefícios. A gente vê muitas vezes, já via muita gente antigamente fazer a medicação IM e necrosar. Por exemplo, antes que eu chegue lá, já vou dizer, o deltoide não foi feito para injeção. Ah, mas o ML? Não, o deltoide é só vacinas. Então, antigamente a gente fazia medicações no deltoide. Então, abscesso e embolia vai acontecer? Vai acontecer se eu fizer errado. E injeção, a gente vê intramuscular profunda. A gente vai mostrar direitinho a agulha, qual que é, porque eu já vi muita gente fazendo intramuscular com a agulha errada. Então, ela não vai atingir o músculo, ela vai atingir ali o subcutâneo e vai necrosar, vai causar irritação. E vai dar essa necrose tecidual aí. Então, isso é grave. Parece fácil. Não, mas é muito fácil pegar a agulha e... Não, gente. Eu tenho que saber onde fazer, como fazer e a via que fazer. Pode passar, Cris. Então, tá aí. A injeção intramuscular. Eu preciso de habilitação. A gente está tendo hoje aqui, pelo menos umas noções. Eu preciso das técnicas corretas para fazer. Eu preciso ter o mínimo de noção de anatomia para saber aquele músculo, a profundidade daquele músculo, se eu posso fazer, como fazer. Eu preciso da fisiologia, eu preciso saber o que vai fazer. A farmacologia, eu tenho que saber o que eu estou aplicando naquele paciente. A bioquímica dele também. E, por último, a matemática. Sim, eu preciso fazer cálculos. A gente vai ver que cada músculo ele tem uma dosagem máxima para ser feita. E eu costumo sempre respeitar 1 ml a menos. Porque se caso eu passe um pouquinho, a gente pode fazer. Inclusive, a EV também tem limite. A gente vai fazer limite, eu não posso abrir ali torneirinho e deixar correr. Não. Então, essa matemática, a gente vai falar um pouquinho dela, que é interessante a gente saber. Pode passar, Cris. Então, o deltoide está aí. O máximo dela, 3 ml. Então, então eu posso fazer injetável? Eu posso fazer sem ser vacina? Não, gente. Cada um, máximo 3, mas eu nunca faço 3 se tiver que fazer. Eu vacina, a gente faz 2 ml, 1 ml, então eu costumo dizer, deltoide, esquece. Subcutâneo eu posso fazer? Posso. Ah, mas no deltoide, sim, eu posso fazer uma pinça na pele e posso fazer. Então, esquece o deltoide para fazer a injeção intramuscular, que eu quero aquele efeito rápido. Então, podemos passar, Cris.
Aí vem as veias. É as melhores veias que a gente pega. Então, tá aí. A gente costuma ver essa cubital aí, que é a gente que mais pega ela, que é mais facinha de pegar. Então, só para a gente ter uma noçãozinha. Isso daí parece, né, todo mundo? Não. Dificilmente a gente acha essas veias na hora de posicionar. E o que eu faço? É o tato. É o tato, é a anatomia de tanto fazer, você vai direto na posição. Eu sei que a veia passa ali, mas tá, ela vai passar aí. Então, parece, se eu achasse o paciente, como disse, daí é, é a alegria de todo enfermeiro, de todos, ou seja, a alegria de todo mundo que trabalha com punção. Se achar todo mundo com essas veias aí, nossa, que maravilha, olha só, faça até de olho fechado, né? Brincadeira, né? Vamos lá, Cris. Assim é maravilha, mas a gente não acha na realidade o pessoal assim, não. Muita gente desidratada e a gente nem consegue achar. As posições. Deltoide, a gente falou. Aí tem na direita aqui a ventroglúteo. Essa ventroglúteo aí é uma IM profunda. Poucas vezes a gente faz. A gente faz aqui, está mostrando o paciente, mas a gente geralmente faz o paciente deitado, lateralizado. Depois tem uma posição dela com as perninhas encolhidas, vamos dizer, embaixo, sobre a outra. Se eu for fazer do lado esquerdo, eu vou dobrar a perna esquerda, a gente vai pegar a cabeça do fêmur aqui, onde fica na metade dessa mão, na palma da mão aqui, a gente vai abrir exatamente aqui. Eu ponho aqui, eu vou abrir, chama isso aí técnica em V. Exatamente está ali. A gente faz. Eu, praticamente, não gosto de fazer aí, que é mais complicado. A gente vai pegar justamente ali, nessa região aqui aí vai a anatomia, eu já fugi no nome do osso aqui. Mas. Cristelíaca. E cristelíaca, exatamente. Bem na cristelíaca ali, a gente vai fazer. É IM profunda? É IM profunda. É fácil de fazer? Não. Eu já fiz algumas vezes? Fiz. Mas eu prefiro aqui no glúteo. Então, o glúteo é bem fácil. Vamos te mostrar aí. Eu vejo, pessoal, muita gente fazendo errado. Você vai pegar aqui a região do cóccix, que a gente está vendo aqui o desenho. Eu vou passar no meio. Vou pegar a região do cóccix, vou pegar aqui e passar um risco assim, no cóccix. Como está aqui essa linha de baixo. Depois eu vou traçar uma linha dividindo no meio, então eu vou ter um quadrante externo. Eu vou ter um quadrante externo aqui, aqui. Eu vou ter esse quadrante externo. Aqui, se eu fizer, já tá bom? Sim, mas o que eu ainda faço mais ainda? Eu faço um outro risquinho aqui, divido esse quadrante de novo e vou ficar com essa partezinha aqui. Por quê? Porque aqui eu não tenho risco de pegar o ciático, o nervo nenhum. Então, aqui eu não tenho risco nenhum. Eu posso fazer aqui. Mas não tem. Sim, o pessoal, muitas vezes, as mães que ficam. Mas eu fui no enfermeiro, ele não é muito bom, não. Porque a criança tem bumbum gordinho, ele vai fazer justamente na parte magrinha. Então, não seria essa parte magrinha. Seria a região onde eu realmente faço. E a maioria do pessoal faz errado. Então, quanto mais fora, é bem aqui, ó. É bem nessa região aqui, é o ideal. Nesse quadrante aqui já é o ideal, mas o melhor ainda é nessa região aqui. Tá? Pode passar. Na prática, nós vamos mostrar, né, Luiz? Na prática, isso, tudo fica aqui, mais fácil. Exatamente, vasto lateral. É quem tem mãe, leva a criancinha a fazer vacina, então eles fazem aqui. Só que muitas das vezes eu vejo o pessoal fazendo de maneira errada. Essa posição aqui, eu não faço quando o músculo é muito. Ou até adulto. O músculo não é muito desenvolvido, eu não faço a 90 graus, eu faço a 45. Como? Eu faço a agulha voltada para baixo, ou seja, a inserção. Eu faço a agulha descendo. Daqui, é que eu não consigo desenhar aqui, né, Cris? Não tem. Não, eu estou mostrando com o mouse aqui para elas. Tá. Então, aqui, ó, nessa região aqui, eu aplico do meio para baixo, ou seja, a agulha vai estar assim, minha mão, vai estar aqui, ó, o músculo vai estar aqui, eu vou fazer para baixo, ó. Deixa eu ver se está para cá. Aqui, eu vou fazer assim. Não, ao invés de fazer assim, 90, eu faço assim, descendo. E 90%, 99% das pessoas não fazem assim. Eu vejo fazendo errado, pessoal, no hospital, mas aonde vocês aprenderam? Ensinaram errado. Então, eu como dei aula dessa matéria muitos anos na faculdade, então eu peguei bem esse macete e passo para o pessoal, e não tem risco de errar, pessoal. Pode passar, Cris. Aí, de novo, o vasto lateral, que é facinho, só dobrar as perninhas que ele vai aparecer. Aí, a ventroglúteo, que eu falei para vocês, ó. A mãozinha, olha o tamanho da agulha. Eu posso fazer? Posso fazer, mas eu prefiro não fazer. Tá ok? Pode passar, Cris. Tá, vocês viram que está do lado. Aí, de novo, mostrei, olha, aqui o quadrante, o boneco não tem, mas seria o cóccix aqui, para cá,
divido no meio, e aqui, de novo, eu dividia aqui e aqui, ficaria com o quadrante externo. Mas se eu fizer nessa parte, estou errado? Não, mas quanto mais fora eu fizer aqui, melhor é. Tem risco? Não, gente, tem muito músculo aqui. O glúteo máximo é grande. Eu sabendo fazer correto, a agulha certinha, ele vai fazer. Vai dar certinho. Pode passar, Cris. É a velha frase. Quadrante Isso. superior esquerdo centro, né? Aí o que o doutor Luiz está falando, o professor Luiz está falando, que além dessa regra que é essa aqui, quadrante superior Superior, externo. externo, que é o esquerdo, centro. Ele ainda faz mais uma linha aqui, depois Mais na uma linhazinha aqui. para que vocês tenham mais um Mais seguro. indicador, mais Isso, um pode norte. falar. Mas isso na prática fica bem fácil, né, Luiz? Tanto Fica angular, bem facinho. nós vamos Fica bem mostrar, facinho. tá? Aqui, de Mais uma novo, vez. só para mostrando, ó. 1, 2, 3, 4 quadrante, aí eu risco esse quadrante de novo aqui e seria aqui onde está a setinha. Basicamente, o lugar mais seguro. Ah, fala um pouquinho só do volume ali, Luiz. Acho que cortou um pouquinho o áudio do professor. A gente já volta aí. Eu acho que é a internet, tá? Mas eu vou continuar aqui, já ele volta. Então, ali, o que está falando é sobre a quantidade de ml na área, né? Eu acredito que o professor tenha caído aí, a internet. Provavelmente ele vai pedir para entrar de novo. Não, já entrou aqui, Ah, já normal. entrou? Então tá. Entrou. Então, aqui o volume máximo 5 ml. Então, o máximo que eu posso fazer 5 ml, 5, não, gente, 5 no máximo. Eu costumo dizer até um pouquinho menos. Eu divido 4, 4,5 para ter certeza. Então, principalmente quando a gente faz o PRP, ozonizado, vem a espuma. Então, a gente, o PRP, no caso, vamos dizer, como que fala lá? Alto menor. Alto é menor, desculpa, fugiu o nome aqui. Alto é menor, quando eu tiro o sangue, eu tiro 5 ml, mas quando eu volto para a espuma, ele tem mais. Eu faço a espuma? Não. Eu deixo a espuma sair. Vocês vão aprender depois como tirar o ar da maneira mais fácil, para não ter perigo de jogar o ar. Ah, mas se eu jogar um pouquinho de ar faz mal? Gente, para matar uma pessoa, não digo no músculo, mas vai arder. Na veia, tem que ser no mínimo 20 ml. Mas eu vou fazer? Não. No soro, vou deixar? Não, a gente tira o ar. Vocês vão aprender tudo isso aí na prática. Pode passar, Cris. Aqui, subcutânea é interessante. Aqui as regiões da subcutânea. Qual o melhor lugar? Eu quero a ração mais rápida, é abdominal, respeitando sempre 1 centímetro, eu vou dizer 1,5, 2 centímetros do umbigo. Nunca faço colado no umbigo. Então, eu faço essa do meio aqui, eu faço aqui, como está aqui, ó. Pode ver que o umbigo está separado, né? Exatamente, eu faço essa separação e posso fazer tudo aqui. Eu quero ação rápida, é nessa região. Pode ver o pessoal que é diabético, que faz insulina, ele faz nessa região aqui. Ou seja, se eu vou fazer um dia, eu faço um dia aqui, no outro dia eu faço aqui de novo, não, eu vou mudando para justamente não necrosar, não calcificar essa região aqui. Então, aqui está, mais rápida, nas preguinhas do braço é a média. Então, está aqui, ó, velocidade rápida, velocidade média. A velocidade lenta está aqui na perna, na femoral e nessa região aqui, no glúteo. Então, mas eu quero rápido, eu vou fazer aqui. Ah, o paciente não quer fazer da barriga, a gente faz aqui, nas preguinhas, a parte de trás do braço aqui, ó. Pego aqui assim e faço nessa região aqui. Tranquila. E é sossegado. O ângulo dela, a gente vê depois, depende da pessoa, eu posso fazer 45 graus, como posso fazer 90 graus, depende. De mim, assim, que sou mais privilegiado de reservas, vamos assim, eu tenho que fazer a 90 graus. Uma pessoa, a Cris assim, mais magrinha, eu vou fazer a 45 graus. Porque o objetivo é subcutâneo mesmo, tá ok? Pode mudar, Cris. Aqui as agulhas. Só mostrei aqui para o pessoal saber a interpretação, como fazer o tamanho das agulhas. A nossa, praticamente, que a gente usa na estética é a 32G, né? Não está aqui, né? Hein? Ela não está Não está aqui. aqui, mas eu acho que ela está embaixo. Não está aqui. Aqui seria aquela agulha rosa que a gente faz a aspiração. Aqui a de insulina pequenininha. Essas duas aqui
a gente é 30%, 25 por 6, se não me engano, e essas aqui são as 25 por 7, 25 por 8 e 30 por 8. São as agulhas grandes que a gente fala. Então, as agulhas de injetável muscular é a 25 por 8 ou a 30 por 8. Nada aquela 25 por 7, a marronzinha. Aquela 25 por 7 não é IM profunda. Lógico, se a pessoa for magrinha, muito magrinha, eu vou fazer com a 25 por 7. Mas a maioria do pessoal eu vejo no dia a dia fazendo aí com a 25 por 7. Então, não. 30 por 8 é melhor. Uma verdinha mesmo. Pode passar, Cris. O Luiz só comenta com as meninas que essa graduação das cores é padrão, né? Ah, sim, 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 sim. São padrão, essas cores, sim. A gente vai verificar, toda vez que você verificar, olhar na seringa, nos scalps, nos equipos, ele tem as cores são padrões. Então, não tem como errar. Depois a gente guarda as cores, fica muito mais fácil. Pode passar, E Cris. tem as extras, né? Por exemplo, a gente Sim, tem as letras que são os tem tamanhos. umas Aqui bem mais fininhas, mas então tem tem. é o padrão A comercial. 32G, por exemplo, é metade dessa aqui. É. Ah, tem mais explicação depois aí. Aqui, se eu coloquei, aqui, por exemplo, cores relacionadas ao calibre das agulhas. Amarela, azul, verde, a verde água, cinza escuro, que eu falei para vocês. Ó. E a rosa, que é aquela grossona que a gente aspira. Então, são as cores dela aqui. Então, mais ou menos aqui a gente vai guardando. Eu preciso decorar isso? Não. Eu preciso saber o tamanho da agulha e depois a gente verifica. A gente vai verificando a cor dela. Tá? Pela corzinha a gente verifica. Foi aqui que eu falei para vocês, ó, 25 por 7, que não pode fazer, e a 30 por 7. Então, a 25 por 8 seria, e a 30 por 8 seria o ideal. Aqui, ó, que é essa verdinha aqui, ó, 25 por 8, 30 por 8. É essas duas aqui, essa aqui que a gente vai usar para IM profunda. Tá ok? Pode passar, aqui. Aqui, a 32G que a gente usa, aquela pequenininha, né, que a gente usa na estética, muito para botox, usa no capilar, usa no geralzão, a gente usa essa daqui. Então, tá aqui. Ela tem essa daqui da empresa que eu peguei, não coloquei o nome dela, mas ela tem o registro da Anvisa. Essa agulhinha é mais cara que a outra? É. E quando eu não tenho essa agulha, o que eu posso fazer? Sabe aquela capinha da agulha? Eu corto ela, aquela agulha de insulina. Cris, volta só um pouquinho para mim aqui. Eu acho que não tem a capinha aqui. Volta só mais uma. Aqui, eu pego essa agulhinha, sabe aquela capinha plástica que entra aqui? Eu venho, corto a biquinho dela. Eu encaixo aquela proteção plástica, corto a metade dela. Quando eu corto a metade, vai ficar só essa pontinha aqui. Então, essa pontinha, eu faço o tamanho da 32G. Então, eu não preciso me preocupar. Eu encaixo ali, corto a pontinha dela no meio e posso fazer que ela vai entrar do tamanho da 32G. Pode passar, Cris. Você está falando daí de adaptar a 30G, né? Que é a amarelinha. E a 32G, a 30G, a 32G, adaptar ela. Pega a amarelinha, aquela de insulina. E corta. E corta ela, a capinha dela. Pode passar. Aqui, os tamanhos das agulhas, né? Mais especificado, eu resolvi colocar aqui mais bonitinho, ó. Das pequenininhas nossas seriam essas duas aqui, mais a 32G, que não está aqui, e essa aqui que a gente usa para aspirar, e essas duas aqui, que eu uso para essa 30 por 7, sim, ela é só mais compridona um pouquinho, essas daqui eu posso usar também, mas preferencialmente essa aqui eu uso para IM profunda, tá ok? Pode passar, Cris. Aqui explicando o diâmetro, como que é. E aqui eu quero frisar, mostrar que isso aqui é importante. Esse bisel aqui é muito importante. Por exemplo, quem já não foi levar alguém fazer medicação em você, principalmente IM, e umas pessoas dói muito, e outras pessoas não dói nada. Eu, particularmente, faço, a pessoa não sente agulha. Aí você já faz na pessoa, ela sente agulha, exatamente pelo esse bisel. Vocês vão ver na prática. Toda vez que eu fizer IM, eu faço bisel lateralizado, porque eu vou pegar o corte do músculo. Eu pego aqui, ó, e faço ele assim. Por que ela dói? Quando eu pego o bisel deitado. Aí ela vai cortando as fibras musculares, aí dói na hora de injetar. E como que eu faço para aplicar? Eu venho longe e aplico? Não. Eu pego o biselzinho, encosto no músculo e empurro. Eu não dou, porque assim eu posso lesionar, eu posso necrosar, posso arrebentar vaso, posso qualquer coisa. Então, eu encosto o bisel lateralizado e empurro. Aspiro um pouquinho para ver se veio sangue. Se não veio sangue, eu faço. Beleza? Pode passar, Cris. Aqui os nossos catéteres.
É cateter, intracate, abocate, angiocate, tudo isso é nome comercial. Tudo é nome comercial. Aqui mostrando os tamanhos dele, dispositivo intravenoso, o scalpzinho. O scalp eu gosto dele? Não muito, porque o scalp, ele, por ele ficar na pele, dentro da veia, aquela lancinha, vamos dizer assim, a pontinha de metálica, se a pessoa mexer, ela pode furar, principalmente na dobra do braço. A gente costuma dizer que a medicação na dobra do braço é para farmacêutico, é para laboratório, colher sangue, mas a gente faz. Geralmente, o pessoal não gosta, mas a melhor via de acesso para a gente fazer, dói um pouquinho, dói, mas é na mão, na palma da mão. Ah, mas dói, mas aqui eu não perco a mobilidade. Quando você faz aqui no braço, principalmente até com catéter, você dobra ou não, você perde movimento. Então, o ideal é fazer na mão. Mas, não quero na mão. Então, fazemos aqui, mas nunca com scalp. Fazemos com o catéter, tá? Porque o catéterzinho vai ficar lá, aquela guiazinha de silicone, então, se eu dobrar, ele vai só parar a pingar. Então, ele não vai fazer dano nenhum para a minha pele. Ao contrário, se eu colocar o scalp que eu dobro, ele fura, machuca e vai lesionar. Ou seja, vai colocar substância que muitas vezes ela não pode estar ali junto com o músculo, pode causar infiltração, pode causar soroma, pode causar necrose naquela região. Tá bom? Pode passar, Cris. Também vocês vão aprender como funcionar cada um. Aqui, particularmente, eu gosto da torneirinha, mas a torneirinha tem que ter um certo cuidado com ela, porque senão, quando eu mexo na torneirinha, eu solto, eu tenho risco de perder a conexão. Mas a torneirinha é muito bom para quando a gente vai fazer o PRP ozonizado. Ou quando eu vou fazer auto-M ozonizada, auto-menor ozonizada. Aí a torneirinha me ajuda bastante, justamente na hora de misturar, fazer. Tá? Aqui um dispositivo também para a gente encaixa para 2 soros. Existe um desse aqui que é diferente, é um microfix, que ele vem com uma pontinha e saem 2 pontinhas aqui, que eu gosto de fazer para 2 soros de uma vez. Para justamente não tirar o soro, colocar e risco de entrar. Então, já põe ele ali, liga os 2 soros aqui e sai uma via só, vai direto no paciente, tá ok? Então, aqui, pode passar. O catéter multivia, né, Luiz? Você Vou tem ele até aí? É o anotar, porque dupla eu acho via. que o É o catéter dupla via. multivia. É o catéter dupla via. Aqui nós temos as 2 seringas, a Luerlock e a Luer-Sleep. A Luerlock é aquela que gira, tem a rosquinha. Ela é muito boa para certas coisas. E a Luer-Sleep é aquela biquinho lisinho, que muitas vezes a gente vai conectar ali e perde, porque a agulhinha sai. A gente não sabe como mexer, a agulhinha sai. Também a gente vai mostrar como que se faz isso daí. Então, eu prefiro particularmente essa daqui. Mas se eu tenho essa daqui, mas eu preciso do biquinho, vamos dizer, o biquinho livre. Isso daqui, gente, eu consigo cortar ele. Ó. Eu pego um estiletezinho aqui, ó, essa parte forazinha eu consigo cortar, ela fica igualzinha essa daqui. É uma manha também. Isso não é regra, não. É adaptação. Eu consigo cortar aqui, bem rente. Aqui, essa partezinha é fraquinha. Eu consigo cortar em volta, aí eu fico só com essa ponteirinha. Então, é uma adaptação que a gente consegue fazer. É ideal? Não, mas, como diz, eu estou precisando ali na hora, sem contaminar, não tem perigo nenhum. Tá? Outra coisa que a gente vai aprender, a seringa, quando ela vem novinha aqui, ela vem um espaçamento aqui. O que eu faço para descolar a seringa? Tem gente que pega e começa a puxar. Opa, deixa eu pegar minha mão. Assim, não, assim eu contamino. É só eu apertar o fundo dela aqui, apertar para cá, ela vai deslocar, ela vai fazer um estalo e vai tec. É a proteção, aí ela vai estar livre. Então eu não posso ficar com aquele de ficar puxando para fora, para dentro, aquilo eu estou contaminando. Eu estou puxando o ar de fora. Mas é ozônio, sim, gente. Ozônio, mas a hora que eu puxei e contaminei, o ozônio meu vai entrar ali, vai limpar assim, mas já está perdendo potencial ali. Então, quanto mais técnicas assépticas eu fizer, melhor é. Então, eu vou pegar, apertar. Nunca deixo a seringa assim solta. Ela tem aquele papelzinho, a gente já vê que embaixo, a capinha dela, no fundo tem uma orelhinha. O que eu faço? Eu vou pegar a orelhinha e abrir e deixar a seringa ali quietinha. Eu só vou tirar ela dali a hora que for usar. Encapo bonitinho, vocês vão aprender tudo isso também. Encapa ela bonitinho, sem contaminar. Por quê? É o diferencial, gente. Eu, pelo menos, enfermeiro, se eu for num lugar, vejo o pessoal fazendo, eu vejo. Nossa, me dá um desânimo. Na minha estética, por exemplo, eu fiquei apavorado. A hora que fui ver lá o pessoal ensinando a fazer cânula, eu saí da sala e falei, não, isso daí... Né?
Ah, mas ele não contamina tudo, então não pode contaminar nada. Ah, mas não tem problema sim, gente. Eu, como enfermeiro, já sei fazer, eu vejo o pessoal fazendo, eu fiquei apavorado. Eu falei, não, eu não vou fazer desse jeito que está tudo errado. E eu também não vou ler na sala e falar, oh, professora, está errado. Está errado assim. Não, não é que está errado. Não é que está errado, não. Está errado. Eu não faço daquele jeito. Então, a gente também vai aprender a fazer da maneira correta, justamente que o paciente vendo você fazer as coisas corretas, puxa, maravilha. Mas se ele for da saúde, ele vê, nossa, ela preocupou, o profissional preocupou com a técnica séptica, olha, realmente ele tem cuidado em preparo de medicação, em preparo até para abrir seringa, até para abrir agulha, tem maneira correta, não é aquela quebrar, aquilo lá já contamina. Então, são técnicas que a gente já vai valorizando o nosso conhecimento. Então, é interessante, a gente vai fazer tudo isso aí na prática com a Cris, aí, né, Cris? Nós vamos fazer tudo bonitinho, a gente vai ver tudo certinho antes, a gente vai estudar um pouquinho junto com vocês antes de chegar. Aí tem aqui também, quando a gente fala, existe microagulhamento. Para quem não tem muita prática, a gente pega o rollerzinho. Tem 0,25, 0,5, 1 e 1,5. 0,25 e 0,5 pode ser no rosto, mas é mais a capilar. Aqui, 1 e 1,5 é o que a gente faz no geralzão. Ou então eu pego a canetinha. Mas a canetinha, a gente tem que ter uma especialização para ela. Até aqui precisa de microagulhamento, mas aqui é mais fácil. Aqui, esse microagulhamento com rollerzinho, eu estou apenas liberando, ou seja, a hora que eu passo esse rollerzinho, que é uma maneira que a gente faz ele de uma maneira tipo um asterisco, ocupando todas as áreas que a gente precisa pegar do rosto, da pele, de onde for fazer, justamente para que ele atinja o máximo possível da região. E é suave. Não é apertando, ele é muito afiado. Então, quando eu aprendi, a colega que fez de mim, ela não sabia, ela queria me esfolar. Gente, está doendo. Não, isso é chorão. Não é chorão, gente. É saber, é técnica, é bonitinho. Mas isso daqui, no caso, a gente só coloquei de modelo aqui, né, Cris? A gente vai hoje só nos etapas, só para vocês conhecerem. Pode passar. Aqui, as vias de eliminação da droga. Então, por isso que eu tenho que preocupar muito e saber como é que está o estado desse paciente. Ou seja, o rim, o fígado e o pulmão são as vias de excreção. Então, eu tenho que saber como é que está, se essa droga está sobrecarregando, principalmente o fígado. Então, o medicamento, não tem como. Fiz medicamento, ele vai entrar aqui. Então, tem aquele espaço, tem aquela, como a gente fala, dose, a manutenção. Então, tem aquele período justamente para que, de repouso, para o organismo voltar ao normal, para a gente não sobrecarregar. Então, não é exagerar, é fazer a maneira correta para fazer, para não ter problema nenhum para esse paciente, para não causar mais dano. Ou seja, se eu não sei fazer, pelo menos eu não causo dano no paciente, certo? Pode passar, Cris. Só um pouquinho, Luiz, estão dizendo que você não está na tela. Hein? E agora que eu peguei o celular aqui, estão dizendo aqui no WhatsApp que você não está na tela. Ué, Peraí, deixa eu ver se você está aqui. Meninas, eu tô só me dê um aqui. oi. Deixa eu ver. Eu estou vendo o Luiz, mas vocês não? Eu estou vendo. Ah, então tá. Porque tinha... Tá, Volta um pouquinho para mim, né, Cris? tá. Volta uma Voltar dessa. uma? Não, volta outra. Não, volta. Aquela que estava no ângulo. 3 Essa. ângulos. Antes dessa. Tinha uma antes dessa. Aí, pessoal, aqui, os ângulos. Intramuscular, sempre 90 graus. Aquela pinçadinha que a gente faz, posso fazer? Às vezes sim, se o paciente for magrinho. Muitas vezes eu nem faço a pinçazinha, eu abro. Ao invés de eu fazer a pinçazinha, aqui eu abro a pele do paciente. Deixa eu achar na cama. Eu abro a pele dele para facilitar, mas muitas vezes a gente faz aquela pinçazinha aqui do paciente. Se ele for magrinho. Subcutânea, 45 graus, depende. Se a pessoa for gordinha, eu não vou conseguir 45 graus. Ou então, eu mudo a agulha, eu pego a agulha 25 por 7 e faço 45 graus, aí ela vai chegar. Ou então, se for com a agulhinha, vamos falar assim, mais fácil, a agulhinha de insulina, eu faço com 90 graus. Ou, se a pessoa for magrinha, eu faço 45 graus. Então, depende da pessoa que estou avaliando. Se ela for magrinha, eu faço 45 graus. Se ela for mais gordinha, tipo eu assim, mais favorecido, eu vou fazer 90 graus. Porque senão eu não vou atingir o subcutâneo. Certo? E intravenoso, 25 graus para funcionar. Tá aqui, eu puncionei,
veio o sangue, eu ponho no nível, certo? Aí eu injeto. A gente vai aprender tudo isso. Eu puncionei, porque se eu fizer 90 graus, eu vou ultrapassar a veia. Eu vou furar e vai doer. Então, eu faço ela 25 graus, eu ponho, furei, aspirei, veio sangue, aí eu vou deitar, porque se eu continuar assim, ela vai descer. Ó. Então, eu furei e deito a agulha na posição. E continuo. A gente vai aprender a fazer isso. A intradêmica, eu pego a agulha, eu posso pegar a própria seringuinha, pôr aqui na pele, a gente vai aprender, e faço isso, aperto a pele. Eu ponho a seringa. Não sei se o pessoal está me vendo, está vendo aí? Deixa eu mostrar mais aqui. Então, ó, faz de conta que é uma agulha. Aqui eu não estou com material aqui, mas a gente vai pôr na prática. Eu ponho a agulha, a seringa aqui, ó, e faço isso com a pele. Ó. Aperto e empurro. Então, ó, eu seguro aqui, ponho a agulha deitadinha. Eu quero fazer nessa região. Então, eu ponho a seringa e a agulha deito. Aí, a própria seringa, com a agulhinha, eu faço assim, aperto em cima dela. Aperto, ela vai chegar ao ângulo, aí eu faço. É o ângulo que eu quero, certo? Então, tá aqui o ângulo de cada uma, 90, bonitinho, para não esquecer. Aqui, ó, exatamente esse desenho que eu te mostrei. Ó. A gente pulsiona sobre a pele, aperta com esse dedinho aqui para descer um pouquinho, fazer aquele ressaltozinho na pele e empurro. Aí eu vou conseguir o ângulo que eu quero. Pode principalmente no capilar, né, Luiz? Isso, o capilar, exatamente. O capilar eu faço também com a 32G, mas eu faço ela, depende da área da cabeça. Aqui na região frontal, por exemplo, eu faço ela 45, porque dói muito. Mas para o, digamos assim, occipital, temporal, parietal, que dói menos, eu faço ela, não chega a ser 90 graus, mas quase 90 graus. Então, justamente para não machucar, que dói, uma área que dói bastante. Pode passar. Aqui, só mostrando, porque 90 graus, né? Se eu faço com agulha pequena, pessoal, ao invés de eu pegar o músculo, eu vou pegar aqui, essa região subcutânea, e vai doer. Vai arder, e muitas vezes o líquido que está aqui, a solução, ele é para ser no músculo. No músculo ele não tem dano nenhum, mas quando ele pega aqui, ele pode necrosar, pode edemaciar, pode sentir muita dor. Principalmente o ferro. A gente vê o Noripurum. Os minerais no geral, né? Os minerais, principalmente, eu falo no Noripurum, que o Noripurum, a gente só faz ele, a gente vai fazer ele injetável, mas ele existe IM, e agulha não é nenhuma dessas que a gente viu. Já viram, o pessoal já viu, aquela guiazinha do catéter 32G, desculpa, do catéter 22, que é compridão, a guia, a agulha é daquele tamanho para maior. E a gente só faz no glúteo uma técnica chamada técnica em Z. Vou mostrar também, é uma técnica Z. Nem todo mundo sabe fazer. Então, quando o pessoal vê aquela agulhona, assusta, mas ele é perigoso fazer o mineral, como o Cris falou, principalmente o ferro, no subcutâneo. Ele tem que estar exatamente no músculo. Então, por isso que a gente explica essa técnica Z. Vai ser explicado justamente porque a técnica Z é mais ou menos... Imagina a borrachinha, já viu a borracha quando você faz assim? Ela não estica? Eu pego a borracha, ela estica, ela abre. Na pele, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou puxar a pele, estiquei o músculo, faço a medicação lá no fundo. A hora que eu fiz a medicação, eu solto. O músculo faz isso de volta. Então, eu vou mostrar na parte de vocês. Então, eu abro a musculatura, estico ela, faço a injeção bem aqui. Ela está lá no músculo, depois eu solto. O próprio músculo faz isso. Ó. Então, para evitar que ela volte no subcutâneo. Isso a gente faz com ferro, Noripurum. Então, quando for injetável, cuidado, nem todo mundo sabe fazer. Tem que ser... mas elas não farão o Noripurum intramuscular. Não, vamos fazer só na veia. Na veia a gente já falou que é sorinho protegido. Pessoal, é facinho. Pega um saquinho preto, corta um paninho, faz uma capinha. E na viazinha, se eu não tiver um papel alumíniozinho, ou papel mesmo, aquele papel toalha, eu pego ele, dobro na viazinha, ou então põe no escuro. Existe uma capinha. Até na Rafa eu vi, eu ganhei até uma dela, que eu tinha uma capinha bonitinha por cima, um saquinho, corta em cima, um saquinho preto, corta em cima para encaixar o soro, ele protege todo o soro, de modo que você está vendo ali o gotejamento. Tem o kit já pronto para comprar, isso. Mas nós vamos ensiná-las a adaptarem. Isso, pode passar aqui. É o que eu vejo a maioria do pessoal fazendo, postando, olha aqui, cuidando de mim, autocuidado, pondo o sorinho lá, o Noripurum ferro,
na claridade. E gente famosa, gente que tem bastante cliente. E outra, por quê? Aprendeu errado. Ninguém explicou, ninguém pegou aquele detalhezinho. Olha, é fotossensível, a luz vai diminuir a efetividade dele. Vai cortar todo? Não, mas vai diminuir, pessoal. Se eu quero fazer uma medicação, eu quero a eficácia dela, vamos fazer da maneira certa. Então, ali eu faço, apaga a luz, põe no escuro, ou então eu protejo. Sorinho. Então, aqui, as agulhas, que a gente, paciente que eu falei aquela hora, só para ver a especificação das agulhas. Tá bem? Tá aqui o tamanho das agulhas, paciente magro. Aqui a quantidade, até. Eu posso fazer 5 ml? Posso. Até 5, eu não posso passar mais. Ventro glúteo, 4. Região do vasto lateral, até 4. Região do deltoide, até 2 ml. Lá atrás nós falamos 3 ml, sim, mas quanto menos o deltoide, gente, é músculo pequeno. Ele não é forte. Os bombados de academia gostam de explicar que lá é um perigo, gente, tomar no braço. Eles tomam no braço, aquilo ali, o risco de necrose é muito grande. Tá? Podemos passar. Aqui, de novo, a posição, né, que a gente colocou, só para, como falei para vocês aquela hora, 90 graus ou 45 graus. Volume da intradérmica, que eu coloquei do lado, 0,1 a 0,5. Não exceder a 1 ml, pessoal. Por isso que a gente faz, quando faz, é pouquinho, é rapidinho, é bem pouquinho. Eu faço com a agulhinha de 1 ml. Aquela agulhinha de insulina, que é mais fácil. Eu vou colocar com 3 ml. Não, gente, aquela agulhinha de insulina é muito mais fácil para eu controlar. Tudo que eu faço volume pequeno, eu uso agulha de insulina, porque ela é muito pouquinho. Ela é 1 ml 100 unidades. Ou seja, cada tracinho daquela ali é uma unidade. Não é ml, porque o pessoal confunde. Já vi muitas vezes no hospital o médico passar 30 unidades, o pessoal errar nos tracinhos, gente. Aquele tracinho ali, cada unidade, cada risquinho desse é uma unidade. Existe uma seringuinha de insulina que é de 80, que é 1 ml por 80 unidades, mas essa já está muito rara. Hoje, então, é 1 ml, cada tracinho uma unidade. 3 unidades, desculpa, eu falei errado. Não é 30 unidades. O médico prescreveu 3 unidades, a pessoa foi lá no 30. Porque ela achou que ela é muito pouquinho, 3 skins daquele. Mas sim, é 3 unidades. E nós também temos essas vias, ou seja, 0,1, 0,5. Então, é metade. 0,1 é um tracinho daquele. É pequenininho, sim, é que eu preciso, que eu não, mais que isso, vai exceder, vai necrosar. Então, esse é o risco que você pode fazer. Tá, pode passar, Cris. Aqui, de novo, só mostrando os posicionamentos. Aqui a referência, para o pessoal quiser buscar, Perry Potter. Muito bom esse livro aqui. Pode passar, Cris. Então, a gente fala e vai mostrando. Então, aqui, punção venosa periférica é um acesso venoso realizado através de uma punção via periférica. Veia, pessoal, veia periférica. Então, eu tenho risco de pegar artéria? Não. Eu posso fazer na artéria? Não. Se você furar uma artéria, o sangue vai esguichar para tudo quanto é lado. Punção aqui. Aqui tem uma veia boazinha, mas não é que punça. A diferença de veia para artéria, aquela que eu sinto a pulsação, desde que eu não use o dedão. Eu vou achar a pulsação com o dedão, eu vou ver a pulsação do meu dedo. O meu dedo que está pulsando. Então, eu vou usar, geralmente, 2 dedinhos e passar em cima. E aqui, assim. Aqui, 2 dedinhos e pronto. Aí eu sinto a artéria. Tem risco de pegar a artéria se eu fizer? Não, gente, a artéria é profunda. Então, é punção venosa. Existe aqui carótida. É muito bom de fazer? Sim. A gente aprende a fazer na pós-graduação? Sim. Eu gosto de fazer só em último caso, porque eu já vi muita gente fazer errado e funcionar aqui a subclave. Então, é uma via que a gente não vai fazer, mas só estou explicando para vocês. Então, só para ver o risco que o pessoal faz. O pessoal acha, aprendi a fazer, vão fazer. Não, não é vir fazer. É fazer, praticar para aprender. Pode fazer, Cris. Pode passar. Então, aqui o que eu falei para vocês, dupla via aqui, Cris, ó. O catéter multivia, né? Então, dupla via, multivia, então ele conecta aqui e 2 vias aqui de acesso. A gente vai aprender a fazer isso, sim, vou mostrar para vocês como funcionar, como o catéter é uma coisa especial para se fazer, para a gente não furar,
funciona até certa ponta, e depois a Cris vai mostrar para vocês, que ela vai mostrar a prática, ela vai mostrar para vocês direitinho como que se faz para a gente funcionar com o catéter. É maravilhoso ele. É muito bom se a gente fizer certinho. A gente não tem risco de perfurar a veia. Ah, mas o guia é grande. O guia nunca vai entrar todo. O guia, como diz o nome diz, é guia. Eu só serve para furar, veio o sangue, eu esqueço o guia, paro o guia, empurro só a parte do silicone. Pode passar, Cris. Aqui, de novo, as veias, né, da mão, do braço, para a gente verificar, na dúvida. Como disse, a gente não acha isso aqui visivelmente. Existe um venoscópio. Eu tenho um aparelhinho que chama venoscópio. Ele é sensível a dióxido de carbono, CO2. Então, quando eu coloco a luz aqui, ele clareia todas as veias. Eu consigo ver a posição das veias, onde passa as veias. Só que o aparelhinho não é barato, é coisa de 2.000 e pouquinho. É besteirinha, aparelhinho pequenininho. E existe um grandão que ilumina, mas aí ele custa 20, 25 mil reais. Para quê? É muito dinheiro. Então, quando a gente não tem o venoscópio, a gente vai usando o olhoscópio, né? O dedoscópio. E elas têm que aprender no tatoscópio. Outra coisa importante, pessoal, aqui, toda vez que eu vejo, pessoal, é hábito. O pessoal faz asepsia. Antisepsia, vamos dizer assim, eu falei errado agora, antisepsia. Eu vou pegar a pele, o algodão está aqui, o pessoal faz isso. Tiro a sujeira, trago a sujeira de volta. Tiro, trago. Eu não sei qual a dúvida. Então, não tem esse negócio de esfregar. Qual é o novo hoje? Eu pego o algodão no meio e vou fazendo, abrindo circular. Pronto. Peguei o algodão de novo, peguei outro lado dele. Ah, isso achei difícil. Então, eu pego o quê? Pego o algodão, embebido álcool, passo. Como? Sentido contrário aos pelos. Porque se eu fizer sentido a favor dos pelos, eu vou deitar. Então, eu pego o sentido contrário dos pelos, faço pego o algodão do outro lado, 2, pego o algodão do outro lado, dobra de novo, e 3, passou. Não soprou. Outra coisa, vou posicionar. Limpei, pus o dedão de novo. Esqueci de limpar. Então, se eu pus o dedão para fazer a veia, eu sujei. Então, eu tenho que não posso esquecer. Muitas vezes o pessoal esquece. Põe a luva, põe o dedão lá e funciona. Não, se eu pus o dedão, eu tenho que lembrar, limpa de novo. Às vezes eu falo para o pessoal, opa, sujou. É automático, o pessoal nem percebe. Então, passei o algodão, pus o dedo para sentir a veia, eu limpo de novo. Ah, mas eu preciso... Então, eu passo ali de novo, verifico a veia certinho e limpo. Então, toda vez que eu pôr o dedinho, eu limpo, tá? Não pode esquecer. Pode passar, Cris? Aqui, o que pode acontecer? O extravasamento. Então, a solução escapa aqui, gente, incha, viu? Fica soro. Grandão, apavora? Não, pessoal. Uma bolsinha de água quente que vai arder, vai absorver. Não fura. Passa, deixa quietinho o sorinho, vai doer, vai. Deixa a mão dele. Não, ele pode ser até elevada, se quiser, mas eu deixo a mão dele quietinha. Altura, assim, deitadinho, quietinho, na altura do coraçãozinho, para não. Assim ele vai voltar, não vai ser. Se eu levantar a mão dele, ele não vai mais rápido. Então, deixa quietinho, põe uma compressa de água quente para aumentar essa vasodilatação, ela vai absorver. Infiltração, aí dói, gente. Quando entra aqui, é quando eu pego a agulha e furo errado. Furo muito mais do que tem, furou, a pessoa dói. Aí eu pego a veia, eu trapacei a veia. Eu peguei, furei e peguei fora da veia. Aí dói. E muitas vezes você puxou, veio sangue, está na veia. Ou então, como eu falei, o cateter, o scalpzinho, que a gente coloca na dobra do braço. Ele fura, a pessoa mexeu, furou e começa a extravasar. E esse líquido pode causar irritação e necrose. Então, isso é um cuidado verificar. O que eu verifico? Por isso que quando é ideal fazer, existe aquele espaladrapo, vamos dizer, aquele adesivo transparente. Aquele seria o ideal. Isso. Aí eu consigo verificar. Mas então, no nosso, eu tampo ele ali bonitinho e fico sempre observando. Põe a mão. Sempre quando eu vou fazer soro na pessoa, eu vou verificando contato, se está gelado, está muito frio. Outra coisa que tem, que não está aqui, mas eu vou falar. O que eu faço? Eu comprei uma luvinha especial, mas vocês podem pegar uma luva, uma água quente, colocar água quente dentro da luva, e naquela mão que eu posicionei, passei de braço, eu dou a luva para ele segurar.
Porque eu vou aquecer o paciente. E quando eu vou fazer antes, se eu for fazer uma punção mais demorada, por exemplo, vou fazer o Noripurum, eu costumo aferir a PA antes, que ele altera um grauzinho. Ele O sempre azul de altera. metileno também, nós O vamos falar azul sobre isso. também. Então, eu faço a PA antes, eu vou deixar ele, digamos, 40 minutos, eu faço antes. Aí, 20 minutos depois, eu faço de novo a PA, confiro, anoto. E depois que eu tirar o soro dele, eu faço de novo. Então, você vai ver que dá uma oscilada na pressão dele. Então, se o paciente tiver problema de pressão, ele pode ser perigoso. Então, eu controlo, eu faço isso. Então, eu costumo deixar para aquecer. Tem gente que o braço fica todo gelado, então eu ponho aquela luvinha de água quente na mão dele e ele fica segurando ali. Água quente, de modo que ele possa segurar. E facilita, porque a veia vai passar na mão, o sangue vai retornar, então melhora. Então, eu sempre funcionando, pondo a mão ali para ver como é que está, a mão está gelada, vamos aquecer um pouquinho. Então, facilita muito, pessoal, ajuda muito na medicação. Pode passar, Cris. E o conforto do cliente, né? E elas ficam meio receosas, porque elas, né, estão pela primeira vez vendo o procedimento. Meninas, calma, que na prática tudo fica mais fácil. Isso é mais para que vocês tenham noção que não dá para negligenciar, que a gente tem que ser cuidadosa, mas na prática fica tudo mais fácil. E na próxima aula, que é a Fica. aula de fitoterapia, algumas normas que nós temos, tanto de gotejamento como de diluição, de pH, evitam. Se vocês cumprirem essas normas, vocês saem assim absurdamente desses riscos. Não quer dizer que você não tenha que observar o paciente, entender tudo isso aqui. Mas, assim, na prática, depois que vocês pegam, né, é muito mais fácil do que vocês imaginam. A gente só Isso. quer que vocês entendam que tem que ter todo um cuidado, tá? Exatamente. Não tem mistério, não. É bem fácil mesmo, gente. Depois a gente faz bonitinho. Por isso que eu estou debatendo toda hora. Eu coloco o ângulo, coloco a agulha para justamente água mole, pedadora. Tanto bate até que for. Vocês vão vendo. Então tá aí de novo. Na veia, o biselzinho, lembra do bisel? Sempre para cima. Biselzinho para cima, não para baixo. Opa, para cá. Eu erro a câmera aqui. O bisel nunca assim. Se eu fizer assim, a hora que eu funcionar, ele vai fazer assim com a veia. Ele vai grudar. O biselzinho sempre para cima. Inclusive, o scalpzinho, quando eu funcionar. O gel, o bisel para cima. Sempre o biselzinho para cima na veia. Porque aí facilita a entrada. E facilita a entrada do líquido e facilita a saída do sangue. Pode mudar, Cris. Então, está aqui. Escolha do local. Prioridade. Mais visível. Sim. Eu estou vendo a veia, é aquela que eu quero. Posso fazer nela? Posso. Calibrosa? Sim, eu tenho que saber, porque eu não posso colocar numa veia não calibrosa, mas o paciente está desidratado. Então, a gente tem o scalpzinho de numeração. A numeração dele é par. O scalpzinho é ímpar, desculpa, e o abacate é par. Então, geralmente, que a gente vai usar é o 24, que é o amarelinho, bem pequenininho, que para quem não tem muita prática, eu recomendo ele, mas para quem tem prática, não recomendo, porque ele está em média 3 ml ali por minuto. Se eu abrir ele no máximo. Ele é bom, mas ele é facinho de entrar e facinho de perder a veia. Que o cateter dele é muito pequenininho. O ideal é o azulzinho, que é o 22, o abacate. Esse é o melhor. Para mim, é o melhor que tem. O tamanho dele é bonzinho, que fica dentro da veia, é difícil de perder e o fluxo dele é bem melhor. Então, mas se eu não sei o que fazer, é melhor o pessoal fazer, geralmente o pessoal começa a fazer com o amarelinho, que é o 24. E o scalpzinho é número ímpar. Aí seria o 19, 21 e o 23. O 23 equivale ao 24 dele, o 21 equivale ao nosso 20. Então, dói um pouquinho, mas eu prefiro. Quando a gente vai fazer tirar Essa sangue. mulherada anêmica aí, viu? Isso, Quando eu chego nessa numeração, eu estou no céu. Isso, para a mulherada anêmica, Cris, eu vou usar o 20, é o verdinho, que é um mais calibroso. A gente usa ele que eu quero volume rápido. Então, a gente usa o 20. Então, aqui, ó, mais palpável. Então, gente, é palpar. Não sinto. Eu costumo fazer, sabe o quê? Chego na veia do paciente, eu fecho o olho. Puxa, o que tem a ver? Porque eu fecho o olho, eu sinto, eu concentro, eu fechando o olho, eu não estou vendo nada do lado de fora. Então, eu vou ali, ó, eu vou ali, fecho o olho, eu sinto o meu dedo na veia,
Aí, depois que eu sentir, eu vou abrir, opa, tá ali, porque se eu ficar olhando, eu vou distrair. Isso é comigo. Então, eu fecho o olho e vou lá na veia, somente aqui na dobra. Eu vou lá, bem levezinho, sinto. A luva atrapalha? Muito. O que eu faço? Eu uso luva menor. Eu uso luva pequena. Tem um pessoal, né, pessoal malicioso, eles arrancam a pontinha do dedo. Ele tira o dedinho e fica de fora. É risco? Sim. Mas, como eu estou dizendo, é o que eu tenho. Então, geralmente, eu uso luva M, que eu puxo ela bem puxada. Aquela luva de plástico branquinha não serve para nada para fazer pulsão. Tem que ser luva mesmo. De Puxei ali, látex. látex, puxo ela no máximo, encaixo o dedinho aqui, principalmente esse dedo, puxo, pronto, vou lá. A mão fica assim, mas tudo bem, é para posicionar. Depois que eu posicionei, eu tiro ela e ponho outra. Mas então, geralmente, eu uso luva pequena. A vinil, né? A vinil ou Isso, vinil. a vinil dificulta mais, mas no caso da Ozônia ela é mais interessante, então a gente vai se Isso, adaptando ali na luva. isso. Quanto Principalmente, mais luva na exatamente. mão, melhor, e a Silicado, né? gente vai tendo essa adaptaçãozinha ali A né, vinílica, né? de Interessante. tracionar a luva. Isso. E mais para a palavra, local de fácil acesso, porque eu preciso facilitar e olhar. Pode ser em dobras? Pode, que eu falei, pode ser nas dobras? Pode. E mais próxima do coração, então, a mão ajuda, assim, daqui. Nessa região do braço mesmo, não tem como. Aqui, é nessa região aqui toda. Não tem, eu venho na palma da mão. Aqui também tem uma veiazinha, muito boa aqui nessa região, mas é muito difícil. Sim. A técnica de pegar a veia. Eu peguei a veia, pessoal, que eu vou funcionar, eu achei ela, eu costumo puxar, porque ela, às vezes, o pessoal, eu vejo a veia, eu furo, ela dança. Ela é dançarina, tem versão dançarina. Então eu pego ela e estico ela um pouquinho e sem perder e funciono ela ali. É o modo mais fácil de fazer. Podemos passar? Vai dar tempo de sobra, hein, Cris? Ó. Amém, que eu estou precisando de tempo. Isso. Tipo de dispositivo que a gente viu é o agulhado, que é o scalp, e os flexíveis. Então, esse é o nome dele. Dispositivo agulhado é o scalp. Dispositivos flexíveis de punção venosa. Abocate gel, que são tudo nomes comerciais. São esses dois que a gente tem. Pode passar. Pessoal, em relação a materiais, como aqui tem pessoas do Brasil todo, cada região, às vezes, tem uma marca mais específica, né, Luiz, que vai para aquela região. Então, depois a Intracate, gente abocate, vai, gel. nós vamos orientando vocês, né? Por exemplo, eu que estou aqui no Mato Grosso, eu percebo uma diferença enorme nisso. Então, marcas que eu costumava facilmente ter lá, aqui eu não tenho. Não chega no estado, eu tenho mas hoje dá para comprar na internet. Tem que ter muito cuidado com esses materiais, né, Luiz? Porque nós temos muita coisa Sim, tem um falsificada. material muito ruim, gente. O barato Então sai fácil, somente o gel. tem que tentar comprar de empresa realmente com procedência, porque às vezes você até tem a facilidade, vou comprar na internet, e você não sabe a procedência desse material. Então, se a tua casa cirúrgica de confiança mais próxima tem aquela marca, você vai se adaptando com aquela marca. É o ideal, né, Luiz? Sim. Principalmente os flexíveis e o bocate que fala, a gente compra os baratinhos, na hora de funcionar, ele é muito ruim de segurar, que vocês vão aprender a técnica de segurar bonitinho, para que ele não vai, porque ele é um dispositivo solto, ele não pode ficar solto. Então, a hora que eu funciono o guia, muitas vezes ele dobra, e não tem jeito, eu tenho que segurar ele para não dobrar. Então, às vezes a gente pega uns vagabundos que ele dobra tudo, fura. E o agulhado, que é o scalpzinho, que a gente chama de borboletinha, ele tem uma posição para a gente pegar. A parte de baixo, geralmente, é áspera. Tá difícil vocês verem aqui, mas na prática vocês vão ver. A parte de baixo é áspera, a gente dobra ele. Ele chama butterfly, borboletinha. Então, a gente segura nele e já faz a função direitinha, a posição certa de fazer ele. Pode passar, Cris. A gente usa muito o a vácuo. Olha ele aqui, ó, por exemplo. Ó, os tamanhos dele que eu falei para vocês. O 19 é muito grosso, o 21 também é um pouquinho grosso, então eu prefiro o 23 aqui. Ó. E o 25. O 27 é muito fininho. Esse daqui é o Mas ideal. eu uso. É muito fininho, gente. Nossa, não tem nem gota, não sai, eu acho Ontem que é eu tive que microponto sai aqui. usá-lo e no pé, tá? Porque Ah, não no pé tinha. sim, no pé dói. Tem lugar que tem. Então, o Mas paciente muito difícil é esse aqui, gente. Não adianta abrir muito, que ele não vai sair muito. Então, é bom, é facilitar. E aqui que eu disse, ó, a agulha, ela tem aqui assim, ó, o bisel dela está aqui e a parte de baixo desse coisinha aqui é áspera. Então, ele vai dobrar. Ele vai dobrar assim. Ele é aberto. A dá hora que para eu for segurar embaixo, ele faz corretamente. isso.
Então, quando ele ficar assim, eu vou segurar aqui, nessa pontinha aqui, o bisel já vai estar para cima. Certinho, o bisel vai estar para cima. E tem só uma guiazinha aqui, um canículo protegendo aqui a agulha. Eu tiro ele, punciono e abro a torneirinha. Assim que eu puncionei, eu abro a torneirinha e prendo ela. O vácuo, quando a gente vai fazer PRP no vácuo, tem um desse aqui que é vácuo. A gente punciona ele, o sangue já vem. É maravilhoso. Pode passar, Cris. Aqui, então, os catéteres, né? Os tamanhos deles. Ó. Esse daqui é loucura. Esse daqui é paciente de emergência. Até assusta a gente. Que eu quero. Mas aqui o Paciente está pessoal usa sangrando para muito. fazer No sangria, nosso acho caso, um pessoal, daqui, absurdo. ó, é esses dois aqui, ó. Nem precisa desse. No nosso caso é o 22G e o 24G. O que eu falei, o Só os azul e o 3 de amarelinho. baixo, né, Luiz? É Só esse. os 3 de baixo. Isso, a maioria das vezes, esse daqui, até eu prender. Lembrando que esse daqui eu perco veia rápido também. Então, e esse catéterzinho, né, Cris? A gente usa, depois tira só o guiazinho, o catéterzinho, a gente faz ozônio com ele, né? O Isso, guiazinho com a agulha gente, profunda. lá no curso nós vamos trabalhar com essas três graduações aqui. A 24, a 22, a 20 e a 22. São as três Isso, graduações. Os outros nós isso. vamos ter como curiosidade, mas nós não utilizamos. Olha aqui que interessante, ó. O fluxo, 23 ml por minutos. 23 ml por minuto. Eu falei que é 3 ml. Não, 23 ml por minuto. Isso abrir no máximo que ele consegue. 35 ml por minuto, se eu abrir ele no máximo, o soro ficar correndo. O máximo que ele vai ter é isso. Então, e esse aqui, 65. Então, não. Esse daqui, eu abro ele, geralmente eu não abro muito. A gente tem a gotejamento, lembrando aqui que eu acho que está escrito embaixo, 1 ml, 1 mlzinho equivale a 20 gotas. Então, é fácil. Então, se ele tem 23 ml aqui, olha só, 1 ml, dá muita gota por minutinho, né? O fluxo desse, eu abri demais, então é muito. Então, geralmente, a gente conta ali gotinhas, 60, 80 gotas, mais ou menos, por minuto, para a gente não ter, assim, efeito vagal, porque se a gente fizer a medicação muito rápida, a pessoa vai ter tontura, vai ter escurecimento de vista, vai assustar. Então, por isso que a Cris falou, 20, 22 e 24. 24 para aprender. 22 é regra, Rotina. é o ideal. 20 é pouco quando eu preciso fazer uma coisa que eu quero mais rápido, mas então é o ideal, esses três, mas o ideal seria esse daqui, ó, 22G, o melhor que tem, azulzinho. Então ele tem uma alçazinha aqui, que a gente vai ver depois, onde a gente segura para facilitar. Pode passar, Cris. Aqui, os equipos, que a gente sabe, o equipo de sangue, né? E o equipo macro. Esse equipo macro gotas, ou seja, existe um equipe menorzinho que tem uma pontinha azul que dentro chama micro. Isso daqui é uma partezinha onde eu posso aspirar ou jogar medicação. Então, esse equipo aqui, primeira coisa que eu faço num soro, pessoal, eu pego o equipo sem... Já preparei a solução. Digamos, vou preparar uma mescla. Eu preparei a mescla na seringa, está dentro da seringa, bonitinha. Tudo fechadinho, estéreo. Guarda a seringa. Pego o equipo, punciono a veia do paciente. Com sorinho sem nada. Por quê? Eu já vi gente colocar a solução no soro e na hora que você for tirar o ar, a solução está toda embaixo do soro. Eu jogo toda ela fora. Então, eu só coloco a solução depois que eu peguei a veia do paciente e instalei o soro. Peguei o soro, preparei, tirei todo o ar, a gente vai aprender a fazer, tirei todo o ar do circuito, funcionei o paciente, está na veia, abri o sorinho, começou a gotejar. Ótimo. Aí o soro, vocês vão ver que tem duas pontinhas. Tem uma que eu encaixo o soro e outra pontinha siliconada, parecida com essa daqui, ó. Aí nessa pontinha siliconada, com a seringa, eu vou ejetar a minha mescla ali dentro. Então, repetindo, nunca põe o soro no paciente com a mescla já, porque eu posso perder a veia do paciente, eu vou perder tudo aquilo. E na hora de tirar o ar, eu não sabendo, eu vou jogar toda a solução, porque ela é mais pesada, ela fica embaixo. Ela vai cair. Então, quando eu colocar a solução, eu costumo dar uma mexidinha no soro e deixo pingar, porque senão ela vai ficar só embaixo e não vai fazer o que eu quero.
Então, eu dou uma misturadinha no soro ali, coloco em cima e vou abrindo, contando a gotinha. Como? No início, eu vou pegar a gotinha ali e contar. 1 minutinho, quantas gotas eu quero? Uma, duas, vai perder? Vai perder muito, gente, até acostumar a chegar às 80 gotas. A média, geralmente, a gente vai colocar na faixa de 80 gotas para que ele dure, 80, 90 gotas para que ele dure 40, 50 minutos, 1 hora, depende do sorinho. Tá certo? Então, repetindo, esse aqui é o soro para sangue e esse aqui é para soro. Existe a macro e a micro. A gente vai... Coloquei esse aqui macro, um micro raramente a gente vai usar, mas ele tem uma pontinha aqui. Lembrando que uma gota, eu falei macro e micro, eu falei 1 ml vale 20 gotas. Uma gota vale 3 microgotas. Então, por isso que eu não gosto do soro microgotas, porque ele vai muito rápido, a pessoa assusta. O ideal seria que tivesse uma bomba de infusão, mas é muito cara. A bomba de infusão, eu regulo ela ali, eu quero 20 ml em 1 hora, ela vai fazer 20 ml em 1 hora. Mas uma bomba dessa é cara. A gente faz sobre consignação, mesmo assim é caro. E comprar uma dessa é uns 13, 15 mil por aí, uma boa, a não ser que a minha clínica está bombando muito, eu tenho condição de fazer, aí eu posso ter. E tiver muito soro, sim, é o ideal. Mas, infelizmente, a gente não tem, a gente tem que contar com o olhômetro mesmo, contando ali, sorinho. E a Imaginando bomba de quanto tempo vai infusão, dar. ela é maravilhosa, né, Luiz? Só que ela é individual. Então, ou seja, se eu Isso, tiver uma clínica com 5 pessoas fazendo soro, eu teria que ter 5 bombas. 5 bombas, exatamente, não dá. Então, é assim Mas, no gente, olhômetro. na prática fica bem fácil de fazer o controle no Fica, olho. fica assim, Fica fica olhando. Você tranquilo. vê ali gotinha, você percebe. Logo, de tanto fazer, você vai vendo ali, sabe que está bem. E outra, o paciente é meu termômetro. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá muito gelado o bracinho, põe a mão, tá muito frio. Paciente, tá tudo bem, tá ótimo, não tá tontura, não tá nada. Muito rápido ele vai sentir tontura. Ai, nossa, senti mal. Não. E outra coisa importante que eu esqueci de falar. Toda vez que eu fizer medicação em paciente, ele ficou meia hora, 40 minutos, sentado ou deitado, eu não levanto ele de uma vez. Tira a medicação, quietinho, fica ali, conversa com ele um pouquinho, tá sentindo bem? Tá. Fica em pé, ótimo. Vamos ver, tá tudo bem? Tá. Pronto. Depois que eu mando ele embora, não manda, ó, levanta e vai embora. Não, ele pode passar mal a hora que vai para o carro. Já tive gente que passou mal, não quis esperar, passou mal e voltou xingando. Mas que medicação que você me fez? Foi com um colega meu que eu vi. Que eu saí daqui, senti tontura, cheguei no carro, quase que eu bati o carro. Sim, o menino acabou, no caso, meu soldado, ele acabou de falar para você que não era para você fazer a medicação e sair. E você fez a medicação e saiu, ele sabia que esse efeito ia acontecer e você não respeitou. Então, a culpa não é dele, a culpa é sua. Então, a gente costuma colocar o nosso erro na culpa de quem fez. Por isso que a gente está aqui aprendendo para fazer bonitinho, para não ter problema nenhum. A gente vai fazer tudo certinho e não vai ter erro nenhum. Você vai ver, como a Cris falou, é mamão com açúcar. É muito Só fácil. que é uma regra geral, gente, da enfermagem, por exemplo. No hospital existe o risco de queda, né? Você chega lá com uma criança, com um adulto que está internado, vai a pessoa lá, risco de queda. Ou seja, ninguém levanta de uma maca, independente de ser ozonoterapia, soroterapia, deitou só para conversar, não interessa. É, Deitou, não se levanta de uma maca ou de uma cama correndo, principalmente se a pessoa for exatamente. tem, vamos cuidar com essa oxigenação. Então, senta o paciente, respira o paciente, deixa ele condicionar, deixa a oxigenação voltar ao normal, e aí ele vai descer com acompanhamento seu. O efeito labirinto, o ouvido nosso está um labirinto. Eu deitei, o líquido deitou. Se eu levantar de uma vez, eu vai dar aquela tontura. Então, levanta devagarinho, respira e segue em frente. Pode passar, Cris. Aqui, então, equipe para defusões. Esse aqui, gente, seria o ideal, mas é caro. Ele é fotossensível, então esse não precisa fazer nada, mas ele é muito caro para se comprar, então eu posso cobrir. Existe da nutrição parenteral, né? Medicação que não faz, e o soro macrogotas, macro aqui. Então, esse daqui seria o ideal, mas, puxa, se você comprar um desse daqui, você vai ter que fazer 3 vezes mais o teu valor, porque ele é muito caro, então não compensa. Então, é mais fácil ter aquela capinha que eu falei para vocês e cobrir todo o soro, o equipo, eu vou ter o efeito desse aqui. Aqui o de sangue, então, quem tiver esse aqui puder comprar, compra, porque ele é maravilhoso, mas é caro. Então, eu praticamente não compro dele, nem no hospital. Às vezes, só em UTI que a gente tem esse aqui. Então, podemos passar, Cris. Aqui, fluxo de gotejamento do soro, né? A gente vai fazer um aqui. A gente usa o efeito da gravidade, por isso tem uma equipe. Eu vou
subir o sorinho lá em cima e o braço do paciente, ou ele está deitado ou ele está na altura do coração, ou até mais baixo, nunca para cima. Então, o gotejamento do soro é exatamente, a gente usa a gravidade. Eu ponho o sorinho lá, deixo o paciente quietinho. Muitas das vezes, pode ver, o paciente mexe o bracinho, está lá sentado, vocês vão ver. O paciente está aqui, ele levantou o braço, o soro parou de gotejar. Diminuiu. A posição dele, aí eu peço para ele esticar o braço, baixa um pouquinho o braço. Aí o paciente vai baixar o braço, eu vejo que o gotejamento parou. Ou seja, por que eu estou falando isso? Quando a gente põe o paciente no soro, pessoal, é vigilância. Eu não posso passar o paciente e ir lá fazer outras coisas. Não. O paciente está no soro, que seja um ou seja dois, mas eu estou olhando ele constantemente. Estou verificando ele, conversando com ele, perguntando com ele, ou seja, para saber como que está acontecendo, tudo que está acontecendo. Ou seja, vigilância, 1 hora. Então, 1 hora, no máximo. 40 minutos, então eu estou ali direto com o paciente. Eu não abandono ele para fazer, não, aproveitar que ele está fazendo soro, vou fazer outras coisas. Não. O tal do celular, que hoje é a nossa mais crítica, né? Então, é o braço do coração, se puder, como o Luiz falou, mas o pessoal quer pegar o celular. Então, o paciente tem que ter consciente, ele vai fazer uma medicação. Até porque o celular interfere, né? Sim, As ondas. Então, interfere. assim, se ele puder, você conversa com ele, deixar o celular é melhor. Isso. Mas isso Tira o não celular. acontece, eles não deixam, eles querem ficar na sessão conversando no celular. E eu também tiro o meu celular para justamente dar exemplo para ele. Não converso o mínimo possível, desligo e fico conversando com ele. Vou ali, dou atenção. É complicado? É. Mas é preciso, sim, que ele vai ver que você, olha, total atenção. Então, ele viu que você está preocupado com ele. Né? Eu fui lá, furei o paciente, deixei o soninho. Não, fui lá, cuidei do paciente. Controlei ele, conversei, explico para ele que pode acontecer, o que está sendo feito. Não é só assim, dar o braço, vou furar. Não. Você está tomando aqui minerais, ou seja, nutrientes, explicar o que, por que eu estou fazendo aquilo, qual o objetivo. Essa é a ideia. E a crise de soroterapia em ozônio não tem pessoa melhor para explicar para vocês, viu? Os efeitos, Imagina. contraindicação, a crise. Em relação a isso, eu quero fazer uma desculpa em me intrometer tanto na aula do professor, mas o Luiz é um parceiro, ele já me conhece. Não é intromissão, mas são coisas importantes que às vezes vêm nesse momento aqui da fala. Uma questão bem específica que me perguntaram do grupo aqui, em relação à rentabilidade. Talvez vocês vão aprender agora que a soroterapia é muito mais rentável que o ozônio em relação a cobrar desse paciente sobre o que ele está recebendo. Então, quanto mais dedicação, detalhe você tiver, mais abono tem o seu procedimento. Se você for lá na Maria, ela faz uma injeção intramuscular em você de ADEC e ela mal explica o que ela está fazendo, não manda como vocês vão ter o PDF autoexplicativo dizendo que você não explica para você, não vê você ali manipulando o material adequadamente, você vai cobrar R$ 350 uma DEC, que está de 300 a 700 no mercado. Isso. Ai, super cara. Se você se dedica, o paciente está entendendo o que ele, a validade do que está entrando no organismo dele, a diferença da absorção. Então, ao invés de eu pagar uma manipulação por 5 meses, 6 meses, eu estou recebendo isso de uma forma que eu tenho uma absorção muito melhor do que a oral. Ele não vai chiar ou ligar em pagar, porque vocês vão estar diante de uma possibilidade de alto custo. Então, Isso. se você vai ter uma margem enorme na soroterapia e você tem que se dedicar sim àquela sessão. Não é apenas uma injeção intramuscular, é a injeção intramuscular da melhor forma possível, que você vai cobrar por ela e muito. Tá? Outra coisa, aproveitando, Cris, bem lembrado. A DEC, no caso, ela vem junto com a mescla, então ela é intramuscular. Pessoal, injeção intramuscular é outra coisa interessante. Eu sempre faço, eu explico para o paciente, deitado ou em pé. Por quê? Deitado, porque ele não tem como contrair musculatura. Ah, mas em pé eu quero. Olha, eu vou dizer, vai doer mais. É o que você quer, vai o efeito, mas ela vai doer mais. Então, deitado. O elástico da roupa interfere? O elástico da calcinha, do cueca, do pessoal interfere? Então, eu vou pedir para ele baixar um pouco e cubro. Ele não vai ficar exposto. Eu só quero a parte que eu quero fazer ali. Não tem muita coisa. Então, deitado. E por que a farmácia, gente, se eu explicar, faz de pé?
Por que que às vezes o paciente chega com essa questão? Ah, mas eu não. Por que deitar-se na farmácia? Mas Porque a doeu, né, Cris? Em farmácia, pé para dói. ela fazer deitado, o paciente precisa estar numa maca, ou precisa estar no local deitado. Para isso, ele precisa abrir burocraticamente um outro setor, que é um ambulatório. Então, para a farmácia transformar a sala de injeção em ambulatório, é um parto financeiro para a farmácia. Uhum. Então, a forma correta de fazer injeção intramuscular é sempre deitado. Então, se você tem uma maca, você vai fazer deitado. Ele acostumou fazer em pé na farmácia por uma outra questão que a farmácia não pode fazer em veia e a farmácia não pode fazer deitado. Por quê? Porque a sala deles não é adequada para isso. Uhum. Pode fazer em pé, pode. Tem a técnica de fazer que não vai doer, mas é melhor deitado e que o pessoal não vai contrair músculo. E quando contrai músculo, pessoal, dói até para entrar agulha. Dói agulha, dói tudo, aí a pessoa, ainda mais quando a pessoa faz errado, contrai a musculatura, ele faz com o bisel deitado assim, vai rasgando a pele, dói a pessoa, mas por que você faz? Eu não sinto nada. Mas já aplicou? Foi já. Como? Ué? Porque eu não faço aquele impacto, gente. Aquele impacto dói, que você vai sentir quando você fura, dói. Eu rasgo a pele. Então, quando eu encostei a agulhinha, empurrei, gente, não sente nada. E outra, vocês vão ser referência, pessoal. Nossa, que maravilha, a injeção dele ali não dói nada, maravilha. Uma vez uma pessoa me disse, um pai falou, meu Deus do céu, meu filho não sentiu nada, como que mão de fada? Eu falei, epa, brincadeira, fada não. Mas modo de dizer, não é que não sentiu nada, eu distraí. Outra coisa interessante, a hora de posicionar, principalmente muscular, vai doer, conversa com o paciente, tira a atenção dele daquele, injeção dói. Porque enquanto eu estou conversando com ele, eu já furei. Ele nem percebeu. Oh, mas já, porque quando eu estou no foco da injeção, vai doer. Mesmo que não dói, fala que dói. Então, tira o foco, conversa, senta, explica. Não chega, deita e faz. Não, deita, explica, conversa. O paciente relaxa, pede para ele relaxar. E outra, ele não vai saber o momento que eu furei ele. Já fiz. Mas já no sentido exato, porque eu tirei o foco dele. Essa é a ideia. Na veia, a mesma coisa. Tenta conversar, não deixa. O paciente não quer olhar, pede para olhar para lá, olha para o lado, conversa, uma musiquinha, tá? Uma musiquinha relaxante ajuda, o ambiente tudo ajuda. Então, faça isso, vão ver. Ele vai gostar muito. Nossa, que legal. Isso, como você falou, é diferencial. Na sua clínica, o paciente é bem atendido. Você dá atenção para ele. Na outra clínica, ele é mais um. Lógico, eu não vou na mais um. Eu vou no lugar que me dá atenção. Eu vou no lugar que me explica. Eu vou no lugar que não eu dói. sei que não dói, que preocupa comigo. Exatamente. Doer dói, gente. Não tem como. Muitas vezes, mas eu tiro o foco. A pessoa fala, não dói. Da criança que eu falei que eu fiz, ele não percebeu. A hora que ele estava atento, que não gostava, chorando, eu conversei e fiz. Aí o pai até o pai assustou. E a criança falou, nossa, não dói nada. Lógico, não dói. Nunca ameacei, não vou dizer que vai doer. Nunca vai doer nada, pessoal. E outra, nunca minto. É uma formiguinha, não. Vai doer só um pouquinho, não. Pô, vai sentir dor. Cada um, o limiar de dor de cada um, a gente não pode medir a dor do outro. Pode passar, Cris. Aqui o dupla via que eu te falei, Cris, aí, ó. Esse aí, ó. É esse que está aqui, ó. A via que vai na veia do paciente no catéter, e essas duas aqui, soro. Eu quero colocar 2 mesclas de soro separado. Uma eu coloco aqui, outra aqui. Por quê? Eu já deixo as duas preparadas. Eu fecho, eu tiro o ar dela que a gente vai para dentro, tiro o ar dessa aqui, enche todas elas bonitinhas, fecho a que eu não vou fazer e abro a que eu vou fazer. Terminou essa, eu já abro automaticamente essa. Então, não tem perigo. Certo? Então, eu faço, resolvo e não perco a veia do paciente. E nem deixo entrar ar. Tá bom? Que o ar também atrapalha. Para nós é uma excelente opção, pessoal, porque nós podemos trabalhar com 2 técnicas no mesmo dia, Isso. na mesma sequência, com uma punção Uhum. única. Por exemplo, essa semana, o que eu fiz? Eu fui fazer o Noripurum, a pessoa só tinha sorinho de 100. Ela queria 2 ampolas. Eu falei, no de 100 eu não dou, mas você tem. Ela tinha dupla via e tinha 2 sorinhos de 100. Então, eu fiz diluir num e diluir no outro. Deixei aqui os 2, tirei o ar bonitinho do circuito, liguei. Terminou esse, eu já liguei outro. Então, maravilha. É um gasto maior? É um gasto maior. Mas era a opção que a pessoa tinha ali. Com o meu cliente, não, meu cliente, eu vou ter uma de 250 ml. Eu posso fazer no de 100? Posso. Posso fazer no de 250? Posso. Mas lembrando que o de 100 é lento, no mínimo também. Gotejamento menor. O risco de irritabilidade na pele pode ser que vai mais.
o fluxo vai ser mais lento, tudo maravilhoso. Funciona? Funciona bem. Mas, geralmente, nori por um ferro, eu prefiro fazer em 250 ml. Uma ampolinha ou 2 ampolinhas, de acordo com o médico receitou ou o profissional receitou. Mas, se eu colocar uma ampolinha, eu posso fazer em 40 minutos, vamos dizer assim. Se eu colocar 2 ampolinhas mais concentrado, eu vou fazer em um pouquinho maior. Eu procuro fazer 50 a 1 hora. É muito tempo? Sim. Mas a segurança do cliente meu é melhor, em primeiro lugar. Não é eu fazer rápido para ele ir embora e rápido, depois der problema ele voltar. Nossa, porque vai sentir, gente. Se eu aumentar o gotejamento rápido, vai ser mais rápido o fluxo do sangue, ele vai sentir aquele efeito vagal, vai dar tontura, vai dar falta de ar, acelerar. Então, assusta o paciente. Então, lento. 40 minutos, que eu vejo o pessoal faz em clínica, hospital, é meia hora, gente, loucura. É loucura, mas é o que eles têm. Então, a gente não, a gente é diferenciado. Pode passar, Cris. Bolhas de ar na seringa ou no equipe. Como resolver esse problema? Bolha de ar no circuito, perda da solução. Ou seja, quanto mais bolha, a chance. Então, a gente tem que controlar isso aqui. Como a gente vai fazer? Vamos aprender na prática. Pode passar, Cris. Riscos e acidentes. Está aqui. Soroma é quando vai aqueles vazamentos, somente quando na mão fica inchado. Você vê que incha bastante. Hematoma. Ou seja, eu furei a veia do paciente, eu funcionei de ângulo errado, eu ultrapassei a veia, aí eu furei, veio sangue, eu empurrei mais um pouquinho, veio. Com cateter a gente vai aprender para não acontecer isso. Aí eu voltei, peguei a veia de novo, mas a veia, o sangue está vindo aqui e está vazando lá, está vazou, então dá aquele hematoma, fica aquele roxo. Outra coisa, pessoal, toda vez que eu fizer a injeção, nessa dobra aqui, o erro, fazer isso daqui. Aí o sangue que está aqui, ele vai entrar e fazer aquela mancha. Eu nunca dobro, igual a gente vai no laboratório. O que eu faço? Aperto, punção, aperto mesmo. Põe uma gase seca, coisa, aperto, depois eu passo o protetor. Mas então eu aperto o local. Só vou tirar o dedo ali, depois que apertar, parou de sangrar, eu venho e ponho o protetorzinho em cima. Então, repetindo, nunca faço isso daqui. Põe a gase e dá o bracinho. Não. Quem nunca foi no laboratório e mandaram fazer isso aí? Aí depois você vê aquela mancha roxa, hematoma. Por quê? A hora que eu dobrei, o sangue continuou saindo. E o sangue saiu, até ele parar, ele extravasou. Então dá aquele hematoma. O pessoal, nossa, mas não foi da medicação, foi o sangue que extravasou. Foi técnica errada que mandaram você fazer, por desconhecimento. Então, faça a pressão em cima. Pressiona, parou de sangrar, maravilha. Pessoal, EPI. É importante. Se eu for fazer injetável no paciente, eu nunca vou fazer de sapato aberto. Existe a NR32. A NR32 vai falar tudo sobre uso de EPIs. Então, sapato fechado. Se você está de chinelo, pingou sangue no teu pé, eu não vou parar de atender o paciente. Se eu estou de sapato fechado, pingou sangue no meu pé, tranquilo, está no sapato. Luva. Exatamente. Sangrou, vai sangrar? Vai. Se eu tiver sem luva, o pessoal apavora, põe a mãozona ou a mãozinha. Então, põe luva para não ter perigo. Ah, mas você até... Tudo bem, risco, por tua conta e risco. Eu não sei quem está na minha clínica. Eu não sei o paciente ali. Eu não sei a vida dele. Ele pode me contar uma coisa, mas o rosto não fala que doença ele tem. Então, sempre luva, EPI, pessoal, completo. O jaleco é maravilhoso, sim. Ou então uma roupa específica, aí eu quero uma camiseta da clínica, põe. Por quê? Uma roupa onde não vai sujar. Se sujar, está ali. Outra coisa, roupa de atendimento em clínica, que eu atendi, principalmente fazendo soroterapia, fazendo paciente, no dia a dia, eu não lavo com roupa de casa, em comum. Eu faço lavagem separada, porque eu contaminei. O paciente está ali, eu não sei o que o paciente tem, mas pele, eu não sei, eu encontrei em contato com o paciente, então não levo para casa, eu lavo essa roupa separada da roupa de casa, para não ter perigo de contaminar as minhas roupas de filho. Muitas das vezes, principalmente, não é vocês, mas quando a gente trabalha no hospital, já vi muita gente reclamar que tem filho pequeno e o filho vive resfriado. Mas meu filho, a imunidade não é imunidade baixa, é que você leva tudo do hospital para a tua casa. Você tem roupa de hospital, roupa que você atendeu em clínica, aí você leva para a tua casa e lava junto com a roupa de todo mundo. Ou seja, todas aquelas bactérias, micro-organismos que estão ali, vai misturar com as tuas roupas. Então, essa é a dica. A roupa que eu usei na clínica, que eu atendi paciente, gente, a clínica está ali,
10, 20, ou seja, tem bastante gente. Eu não sei de onde vem aquele pessoal. Eu não sei o que ele tem. Então, sujou, contato com o corpo, com aquele líquido, lava separadinho. É só uma dicasinha. Pode passar, Cris. Então, e outra coisa importante, aqui mesmo, a gente tem aquela caixinha da Scarpac, amarelinha. Aquela caixinha e o lixo hospitalar, ela não pode ficar em qualquer lugar. Geralmente ela fica perto da pia e pendurada, nunca em cima da pia. A vigilância vê vocês aqui em cima da pia, vai ser multado, porque ela é papel. Existe uma de plástico agora, uma resistente, mas ela é papel. Em cima da pia ela pode molhar. E molhando ali, ela vai contaminar todo o circuito da água ali. Então, existe um suportezinho que você põe na parede, perto da pia. Descartável ali. Então, existe um suportezinho dela, você põe, fura ele na parede e a caixinha fica ali, alta, pendurada. Ela não pode ser colocada em cima. A maioria, 99% das clínicas que a gente vai, está lá em cima da mesinha. Então, não é. Então, é lá perto da pia, escondidinha. O lixo também, lá pertinho da pia. Aqui, só para mostrar para vocês os catéterezinhos. Aqui, eu coloquei isso aqui para vocês verem aqui. Existe um ressaltozinho aqui. Esse ressaltozinho aqui é importante, vocês vão ver como que é interessante isso para a gente posicionar. Quase ninguém preocupa com isso daqui. Quando eu vou posicionar, vocês vão aprender que a gente segura isso daqui justamente para o catéter não vir para frente. E quando ele está nessa posição, repare aqui, o bisel está para cima. Ele já vem nessa posição, com o bisel para cima. Então, eu deixo daqui, o biselzinho está para cima, facilitado. Então, tudo isso é facilitado. A gente vai usar isso daqui para a gente prender com o dedo aqui, para ele não andar. A gente vai aprender isso na prática. Então, está aqui, ó, tampinha, a cápsula, agulha pré-lubrificada, essa agulhinha, e o catéter de Teflon, é esse catéterzinho que fica dentro. Então, é esse catéterzinho que está aqui de fora, é ele que fica dentro. E essa agulha é só guia, então ela vai só furar. Ela não vai entrar na veia do paciente muito, ela vai entrar só a pontinha. Veio o sangue que a gente vai sentir aqui nessa região aqui, nessa câmera aqui, o sangue vem aqui de imediato. Veio o sangue, eu paro de pressionar e empurro, exatamente por isso daqui, ó. Eu ponho o dedo aqui, a unha aqui, ó, ponho o dedo aqui nele aqui, ó, e faço isso, ó, empurro. O guia, exatamente, a agulha está lá dentro da veia, a agulha está dentro da veia, eu vou empurrar o catetezinho, ele que tem que ficar na veia. Então, o guiazinho está ali, furou, eu vou conduzir ele até dentro da veia. Então, não tem perigo. Então, ele vai ficar o máximo. É bem fácil, pessoal. Bem Fiquem tranquilos. É bem facinho na hora da prática, então, tá? A gente vai mostrar isso de uma forma bem clara, né, Luiz? Isso, tá bem. Pode passar, Cris. Bem mais fácil do que vocês imaginam. Isso, exatamente. Aqui, várias. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui não está errado. O que está errado aqui? Isso aqui vai cair. Dificilmente para assim. O que eu vejo aqui, ó? Ó, visto que tem sangue aqui? O que essa pessoa fez errado? Gente, eu gosto dessas imagens que o pessoal fala, gente, isso daqui, nem a internet nem sempre explica o que é certo. Aqui, o catéter, o guiazinho está todo dentro da veia. Não. O catéter, esse catéterzinho aqui, ele tinha que estar fora. E só isso aqui que eu empurrava. Ó. Veio o sangue, puxonei, eu empurro só essa partezinha, esse guiazinho fica para fora. E como eu vou tirar ele? Eu pressiono aqui, ó. Eu tiro ele, eu pressiono, como é o catéterzinho, a hora que eu pressionar, vamos dizer que está aqui, ó. Eu pressionei o catéterzinho aqui, eu pressionei ele nessa região aqui, para justamente, como ele é aquele teflãozinho, é facinho de dobrar, eu pressiono ele e o sangue não sai, isso, e puxo o guiazinho para fora. Enquanto eu vou conectar, eu estou pressionando aqui com o dedo. Eu pressiono para o sangue não sair. Porque ainda mais vocês vão aprender na prática. É só para vocês não ficarem ansiosas, né, Luiz? Ó, peguei um aqui, ó. Acabei de abrir da forma errada, eu abri. Foi até bom para vocês verem, porque na hora a gente faz automático, não se abre assim, ó, rompendo. Depois nós vamos aprender que a gente tem que deslocar ele aqui, ó. Tem uma parte que já vem escrita abrir. Não está mostrando, Cris. Levanta ele aí que não tá no vídeo. Aqui, ó, aí. Abrir. Tá, então assim, aqui é a embalagem. Lá na hora eu vou corrigir essa questão do abrir. Aqui é o catéter, ó, ele está dizendo. O que ele quer dizer? Eu vou falar, com essa questão ali da veia, depois vocês vão entender. Que aqui, ó, ele tem partes, né? Como vocês viram. Nós tiramos Centraliza mais, Cris. Aí. Essa parte. Não, para cá. Isso, mais para cá. Então, assim, ó, só para vocês entenderem. Aqui é uma tampa. Quando vocês tirarem a tampa, vocês terão a parte da agulha, vamos dizer, do canhão que a gente fala,
com a parte do silicone juntas. Depois, na prática, vocês vão entender. Quando a gente perfura, só para você entender, então a veia está aqui, ó, por exemplo. Né? Eu perfurei a veia, vou fazer um movimento, depois lá na hora vocês vão entender. O que entra é o silicone, ó, o silicone saindo aqui, ó. E esse canhão da agulha, ele Isso. fica para trás, ele sai. Tá? Então, vocês não vão entrar com tudo isso na veia, é isso que ele quer dizer. Vocês vão apenas usar a agulha que tem a parte para perfurar. Perfurou, o sangue vem aqui para dentro dessa parte aqui, ó. Tá? Que é então, você visualizou o sangue, a agulha não entra mais. Parou. Vocês vão Isso. aprender também. O que entra é o plástico, vamos dizer, o silicone, e a agulha sai. Então, aqui nessa imagem, o que ele está querendo dizer é que a pessoa colocou tudo junto, a agulha e o canhão, tudo lá Essa dentro. imagem aqui, ó, agulha caiu dentro, ou É, seja, então não tem o que tirar mais. Aqui então, foi errado. não é, a gente vai ensinar corretamente, mas fiquem tranquilos que é bem simples, tá? Mas só para entenderem, quando o doutor Luiz fala de que entra só o catéter, que no caso é só a parte siliconada, ó, é o plástico que entra. Ó, o plástico saindo aqui, a agulha ficando, ó, a agulha não entra junto, a agulha sai, e tem um movimento que a gente vai ensinar para vocês, é muito simples, é bem tranquilo, mas é só para entenderem isso. Então, o erro Isso. ali é que a pessoa entrou com a agulha inteira dentro da veia da pessoa, O canhão que a risco gente de transpassar a veia é muito grande. tá? Aqui do lado é um curativo caro, que a gente não usa, que é transparente. Isso aqui é muito caríssimo, só é o que tinha. Então, a gente fixa aqui, eu fixo aqui e fixo aqui só, gente. Nossa, é rápido. Eu preciso só deixar que a agulha não saia. Eu fixo essa parte aqui assim. Ó. O que eu vou colocar? Põe um esparadrapo aqui fininho aqui em cima, protegendo essa parte aqui para ela não sair. E depois, na hora que eu conectar, eu coloco no guiazinho, no cateter aqui, eu coloco outra via aqui. Ó. Então, eu coloco uma aqui em cima e outra aqui. Pronto, está fixo, para ele não sair. Ótimo. E onde eu estou vendo tudo. Eu não tampo ele todinho, aqueles esparadrapão, tampando tudo aqui que eu não vejo. Então, eu ponho aqui, fixo essa parte de cima, vejo essa conexão aqui, eu posso até fechar um pouquinho aqui, tampar também, fixo aqui uma daquele micropore fininho, e depois outra prendo aqui, para ele não sair da posição. Se o paciente mexeu, então está fixo, está ótimo, estou vendo ali, verifiquei aqui que eu tenho que verificar essa região, que essa área aqui tem que estar livre. Por quê? Para ver se tem infiltração, para ver se tem edema, se tem o que está inchando aqui, porque o paciente às vezes está ardendo, eu não estou vendo. Aí eu vou ver aqui, eu consigo visualizar essa parte clara, tipo aqui, ó, proteger a beiradinha até aqui, mas essa parte daqui, assim, ó, que fica na veia do paciente, eu tenho que deixar livre. É isso que eu estou querendo, livre aqui, para eu Na verificar o que prática, está nós vamos acontecendo aqui. ensinar com a adaptação de micropore, tá, pessoal? Porque é mais Certo. barato, vamos dizer, e mais fácil de vocês Isso. adquirirem. Pode passar, Cris. Aqui, por exemplo, aqui no nosso caso, mas é só para dizer que quando a gente vai fazer longo, a gente põe data. Põe a data, o horário e quem fez. Não precisa, o nosso só aqui, porque isso aqui o paciente deixou, que ele vai ficar com isso aqui que vai fazer várias aplicações. Então, só para dizer aqui que eu fiz, ó, o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu protegi a parte, mas aqui é transparente, ó. Se fosse nosso, eu ia colocar só nessa, aqui, ó, colocaria nessa partezinha aqui só protegido. E aqui, para ele não sair. E conectava aqui ou conectava aqui, sem problema, Tá. o sorinho. Lá na prática vai ficar mais fácil, porque aqui Isso. a gente fica mostrando, elas não entendem, Luiz. Tá certo, tá Né? certo. Eu tenho que ver a veia do paciente, pode passar. É. Aí, ó, mais ou menos assim. Pode passar, Cris. Aqui com a torneirinha a gente vai ver também o lado que ela é fechada, essa torneirinha é complicada. Aqui, ela está fechada, sempre as costas dela é onde está fechado. Então, aqui está aberto para cá e aberto para cá. Aqui não tem nada. Aqui está fechado. Então, se eu girar as costas dela para cá, eu vou fechar para cá. Então, a gente vai verificar também, eu vou mostrar para vocês na prática também. Então, a torneirinha, sempre lembrando, é mais complicadinha ela. Aqui, o macrogotas que eu falei e o microgotas. Então, repetindo, uma gota, 3 microgotas, 1 ml, 20 gotas ou 60 microgotas. Eu não estou conseguindo ver aqui embaixo, Cris. Dá uma... Número de gotas por minuto, volume e tempo. Então, a transparência não consegue subir. Número de gotas por minuto, então, volume e é número tempo. de gotas por minuto. No micro e no volume, macro. é o volume total. 250 vezes o tempo, dividido por 3. O 3 é uma constante. E microgotas é volume vezes 20.
E sem o 3, porque vale 3, então tá aqui, ó, a forma da gotas, pode passar, Cris. Pessoal, Essa deixa eu forma só esclarecer uma questão aqui técnica, tá? aqui, É o tá, pode falar. seguinte, esse assunto que o Dr. Luiz está trazendo para vocês, que parece uma coisa técnica, mais complicada, é obrigatório que vocês cumpram aqui. Por quê? Porque nós estamos certificando vocês da venopunção. Tem nada a ver com a soroterapia, vai entrar já já, mas a venopunção nós trouxemos como um extra para que vocês não tenham que fazer esse curso à parte. Porque a fisioterapia terá que fazer a parte, caso vocês. Então, é obrigatório que vocês cumpram essa parte aqui. Mesmo que vocês não estejam compreendendo na prática, é uma prática obrigatória essa teoria, tá? Depois nós vamos esclarecendo isso na prática. Porque aqui nós estamos habilitando vocês em venopunção com soroterapia. Então, tem que cumprir essa prática aqui, tá? Essa aula teórica é cumprimento obrigatório para habilitação, tá bom? Isso. Aqui eu coloquei a tabelinha muito mais fácil. Por exemplo, eu peguei um sorinho de 100 ml. Ele tem 100 ml. Mas quantos ml de ativos eu vou colocar nele? Aí eu coloquei mais 20 ml. Então são 120. Aí vai naquela formulazinha lá atrás. Volume total de 120 ml vezes o tempo que eu quero. Eu quero em 1 hora. Vezes 60 dividido por 3. Ou eu quero em 40 minutos. 120 ml vezes 40 dividido por 3. Certo? Mas aí tem a formulazinha. Então, está aqui mais ou menos a quantidade. Ó. 100 ml, uma gotinha por tempo, ó, 24 horas. Eu quero em 1 hora. Aqui embaixo está em 1 hora, não estou conseguindo ver aqui, mas tem. 1 hora 33 gotas por minuto. Então, ó, 100 ml, o total de gotas. É uma tabelinha bem básica. 250 ml é o nosso, a gente vai usar. Ó. Sempre aqui. Ó. Eu quero... O meu eu não estou conseguindo ver aqui. A gente sempre se basear nessa linha aqui, pessoal, ó, de 1 Isso. hora, tá? Então, em 1 hora, 100 ml, nós teremos 33 gotas por minuto. Em Essa 1 linha hora, um soro de 250, nós teremos 83 gotas por minuto. E assim por isso que eu falei para vocês, na faixa de 80, 90 gotas. É constante? Não. Então, eu tenho que olhar sempre, ali, abrir e fechar um pouquinho. Então, eu quero 1 hora, eu vejo ali de 100 ml, eu quero em 1 hora, eu vou colocar lá 33, as gotinhas certinho para dar aquele tempo. Eu vou repetir. Passou de 40 minutos, é o ideal. 1 hora, muito bom. Mas o paciente está muito... Não menos de... Tem gente que faz meia hora. Não, 40 minutos, pessoal. 100 ml, eu posso até fazer em 30 minutos, mas 30 minutos bem marcadinho. Mas para melhor absorção, para melhor resposta do paciente, para não ter perigo nenhum, a margem de 40 minutos. 40 minutos a 1 hora. Ah, mas o pessoal faz rápido. Problema do pessoal que faz rápido. Geralmente eu faço 250 ml de 40 a 1 hora. Você vai ver que maravilha. Tá? Então, respeite essa gotinha, só para a gente ter noção. Então, aqui lá, abriu o equipo e contando. Quantas gotinhas tem por minuto? Na faixa de 90, eu quero em 1 hora, que cai 90 gotas, então eu quero que dá menos de 1 hora, eu vou colocar ele mais rápido. A gente vai ver a gotinha, contando ali o reloginho e marcando quantas gotinhas. Então, vai dar mais ou menos na faixa de 100 e pouca gotinha para dar uns 40 minutos. Pode passar, Cris. Aqui só o material, agora está acabando só o material que a gente vai usar, tudo que a gente precisa. Tá? Geralmente a gente usa o álcool 70. Pode passar, Cris. Está acabando. Aqui, consentimento. Isso. Eu tenho que identificar, explicar e ter o consentimento do paciente. Ele tem que falar, não, eu não quero fazer. Então, pronto, ele não quer fazer, não vou. Eu vou explicar para ele por que eu estou fazendo. Qual o benefício? Aí ele vai dizer, pode fazer. Olha, vamos fazer um soroterapia, me dá o braço. Eu vou falar, não. O ideal é por escrito, tá? O termo de consentimento. Tem o termo de consentimento, vocês fazem, explica bonitinho o que vai fazer, todo o processo. Os ativos estão ali, explica, leia para ele o seu caso, ó, os ativos são esses, quais, o que vai acontecer. A gente não vai decorar com o tempo. Pega os ativos ali que vem na Pineda, vem na Victa, explica o que é que tem para ele e ele autorizar. Não, não é não. Mas por que é não? Vamos explicar para ele. Quais os benefícios? Ah, continua não? Ótimo. Escreve. O paciente se recusou. Nós já vamos passar para vocês depois. Não adianta pedir agora, meninas. Depois da prática, vocês vão receber tanto o termo de consentimento pronto, porque eu estou fazendo esse favor, porque não era obrigação nossa, mas nós vamos passar, porque se a gente compra
A gente tem que pagar para uma advogada fazer ou alguém que faça a documentação. Eu tenho pronto. Então, eu vou passar o Ótimo. copy do procedimento da soroterapia, vou passar o termo de consentimento, tanto da Isso. ozonoterapia como da soroterapia ou de qualquer prática que nós façamos, tá? Então, fiquem calmas, vocês são muito ansiosos. Depois, vocês vão receber todo esse material, O tá? ideal é ler, né, Cris? É você ler na E frente do paciente. Não, isso. a Então, o lei, paciente não, vai leia fazer, você você. fez a avaliação, o paciente concordou, você terá já o documento pronto, seja impresso, ou seja, o ideal é impresso, tá? Mesmo Uhum. que ele assine digital, o ideal ainda é o impresso. Mas mesmo que ele assine digital, você tem tudo registrado ali, tá? Ele está consciente, ele leva uma cópia de que tudo está constando ali. Fiquem tranquilas, porque nós temos isso já pronto, tá? Cris, pode passar que ainda tem 10 minutos ainda. Tá aí, pode mudar, só o posicionamento do braço, a gente vai ver depois na prática, só para esse clique de novo, só para explicar depois que a gente vê aqui as tipos das seringas, né? Pode passar. Aqui, os garrotes. Geralmente não usa esse garrote aqui mais não, tá, pessoal? Esse aqui, quando a pele é de idoso, ele rasga a pele. A gente usa, geralmente, a luva. Ou esse daqui, ó. A gente pega a própria luva e amarra e põe no Isso é paciente. muito individual, de acordo com a vigilância de cada local, tá? Isso, pode Geralmente a passar. vigilância só admite na regra da vigilância. Lavável, né? Uhum. Liso e lavável. Essa é a regra da vigilância. Isso, Liso e lavável, tá? esse aqui é o mais ideal. Existem os prontilhas aqui. É. Esse é o mais fácil de comprar, Isso. ideal, mas nós lá vamos mostrar para vocês, E tá? ele compra de rola esse daqui, né? Você pode cortar. Aqui, ó, posição, pode passar. Pode passar, Cris. Mostrando aqui a punção, ó. Bisel para cima. Aqui, vendo punção, pode passar. Aqui, posicionamento, o que você fazer passo a passo. Pode passar, Cris. Aqui, de novo, o ângulo, pode passar. Bisel para cima, reforçando. Via intradêmica, que eu mostrei lá, só a pápulazinha, pessoal. A intradêmica é só pápula. Por isso que eu falei 0,5, no máximo 0, bem pouquinho, 0,3, 0,4, é muito pouquinha coisa. Eu quero só fazer essa pápulazinha aqui. No couro cabeludo, a gente faz, é essa pápulazinha que eu faço. Ejetei, fiz a pápulazinha, eu vou mudar. Eu não tenho que fazer muita coisa profunda. Pode passar, Cris. Aqui, o vaginal, que tem o ozônio, né? Só vou mostrar que faz, pode passar. Existe a veia vaginal. A sonda uretral que a gente vai usar para fazer sondagem, está aqui os tamanhos dela. Deixei um detalhezinho também de brinde para o pessoal saber quando fazer a medida do tamanho da sondinha. Geralmente a gente usa a 10, a 12, depende, ou até a 14, mas geralmente essa 12 aqui é o ideal, né, Cris? Que a gente usa. A Pode gente passar. usa da 8 até a 12 é o ideal, Isso, tá? exato. Aqui a sondinha, o tamanho dela, os tamanhos que tem, ó, só para ter noção, pode passar. Aqui os calibres, pode passar também, para os adultos e crianças, só para o pessoal saber. Aqui só a anatomia, o pessoal saber, pode passar, Cris. Está acabando, pessoal. Aqui, sonda, né? O tamanho dela. A seringa de 60 ml, que a gente faz, mostrando aqui a ozonoterapia, as regiões, para a gente como se faz. Aqui, essa posição, pessoal. Toda vez que eu fizer sonda, fazer retal do paciente, é essa posição. É essa posição que o paciente vai ficar, tá? Beleza? Pode passar. Aqui o Descarpac, vem a indicação como se monta ele. Outra coisa importante, ele existe uma linha pontilhada aqui. Significa que até aqui, não é até a boca. O máximo que ele vai é até nessa linha pontilhada, pessoal. Pode ver que existe uma linha pontilhada na caixinha. Eu vejo o pessoal encher até a boca. Não. Isso significa que o máximo que eu posso usar esse paciente, essa caixinha com segurança é nessa linha pontilhada, tá? Beleza, pode passar. Acabando. Aqui, a formulazinha, né? De gotas, volume total de ml, né? Tempo dividido por vezes 3. Essa é a formulazinha total, a formulazinha que está aí, para não esquecer. Para saber quanto? Eu tenho 250 ml. Quanto tempo? 1 hora, 2 horas, que seja, vezes 3. Essa é a formulazinha, tá? Se fosse microgotas, eu tiro. Então, está aqui bonitinho de novo. Tempo de infusão por minutos. Essa é a formulazinha, para o pessoal saber como que faz, quantas gotas eu vou colocar por minutos. Pode passar, Cris. Microgotas, está aqui. É muito difícil a gente usar, mas ele sai o tempo. Já que uma gota é 3 microgotas, então a fórmula do microgotas ela não entra a constante 3. Então, é volume, é o total sobre o tempo, mas desde que seja aquele equipozinho de microgotas, tem um biquinho azul. Pode passar.
Aí, referência, pessoal. E eu quero... Pode passar, Cris, tem mais uma coisinha no final. Pode passar, pode passar. Acabou aqui, né? Acabou, então eu retirei. Então, pessoal, obrigado por aí. Eu sei que foi muito corrido, mas na prática é bem tranquilo. Como a Cris falou, não apavore, é tranquilo. É muita coisa? É, mas é facinho de fazer. Na prática, você vai ver que muda tudo. O ideal é, como a Cris falou, a gente fazer o que é correto, fazer da melhor maneira possível. E, realmente, na prática, vocês vão aprender tudo isso bonitinho. Dúvida, Cris vai ter monitoria, né, Cris? Vai entrar também na hora. Então, na dúvida, a gente vai conversando e vamos tirando todas as dúvidas. O que eu não posso ter? Dúvida para fazer. Tive dúvida, por menor que seja, pergunte, pessoal. Melhor eu ter dúvida e não prejudicar o meu paciente. Na dúvida, eu não faço, pergunto, tá? Obrigado a vocês, Deus abençoe, obrigado por essa semana aí maravilhosa. Vou deixar vocês aí com a Cris aí. Eu não sei, agora acho que intervalo do almoço, né, Cris? Eu não sei. Não, não. Nós vamos dar 10 minutinhos, enquanto isso eu vou estar colocando a próxima aula, tá? E aí vocês retornam, ok? Não é Cris, para... Tanto que vai continuar a mesma gravação. Eu só vou trocar a aula agora, enquanto isso, nem 10, gente, 5 minutinhos. É o tempo de levantar, ir ao banheiro e voltar, tá? tá. Obrigada, professor Luiz. Depois Obrigado, Cris. conversamos. Infelizmente, eu não vou Obrigada. poder estar com vocês aí, mas tudo bem. Qualquer dúvida, estamos aí. Cris, obrigado, valeu. Obrigada. Depois nós conversamos. Obrigada. Obrigado, tá ok. Tchau. Eu Tchau, vou sair daqui tchau. então, tá? Ou metida daí, né? Daí mesmo você consegue, né? É, os meninos, o Bruno já. Mas você pode sair também. Tá bom, obrigado. Tchau para vocês. Deixa eu ver se Tchau, eu consigo sair aqui. Como é tchau. que é?